Meu nome é Anderson Veiga e esse é o Edmar Chaves e esse aqui é o Em Comum Podcast, onde você vai ouvir muitas histórias edificantes, muitas coisas que vão te fazer mudar um pouco de mentalidade. E hoje nosso convidado, ele vai falar sobre um assunto muito necessário para os dias de hoje, muito importante. Ele é mestre em psicologia, dentre outras coisas, e vamos bater um papo um pouquinho sobre como essa questão aí dos pais deixarem um pouco muito espaço para a tecnologia, deixar os filhos à mercê da tecnologia e deixar a atenção um pouco de lado, e sobre alguns distúrbios aí na infância e mais um monte de coisa. Com certeza. Misael Silva. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Sempre quando eu vou me apresentar, eu falo: meu nome é Misael Silva, eu sou cristão, psicólogo, marido da Amanda, digna de ser amada, né? Significado de Amanda. Pai da Eloá, que vem de Elohim, Criador, Deus, e pai do Aslan, o leãozinho lá, leão, guerreiro, desbravador. O leão, né? O leão. Isso aí. Para quem não entendeu a referência, vai lá no Google, procura lá, Leão Aslan, que aí você vai entender. Isso aí. E qual a idade dos filhotes? Cara, a Eloá tá com 3 e 8 e o Aslan tá com 10 meses. Pequenininho, delícia. Aquela farra, né? É. A casa não é mais silenciosa, né? Muito cedo. O Aslan tá querendo dar os primeiros passos agora. Já tá rugindo. Já tá rugindo. Não, rugindo já tá há muito tempo. Agora ele tá querendo andar, agora tá Mas querendo porque correr. o papai ele ruge que é bonito, né? E aí, ruge mesmo. Mas é esse assunto que, assim, eu vou te falar, para mim é algo muito importante, porque, principalmente acho que pós-pandemia, né? Você pode falar, né, sobre essa questão da afetividade e da presença, né, dos pais sendo ali um pouco substituída, vamos colocar assim, pela tecnologia, celular, aplicativo, enfim. Sim. E os efeitos também que isso causa, né, nas crianças. Então, a gente já vem aí tendo uma substituição, né, das figuras paterna e materna já há algum tempo. Se você for ver lá no livro do Vishal Mangawad, o livro que fez seu mundo, muito bacana, um livro fantástico, ele vai mostrar que até a década de 50 a gente não tinha nenhuma referência de suicídio de adolescentes. E a partir da década de 50 ele fala que chega a aumentar 400% o índice, né, o número de suicídio de adolescentes. E a primeira coisa que ele vai apontar é a ausência total dos pais. Então, os pais estavam voltando da guerra, né? Os homens ali já no final da guerra, nos Estados Unidos, e as mulheres estavam no campo de trabalho. E as mulheres agora não quiseram ficar mais em casa, né? Inclusive, se você for ver historicamente, a partir da década de 50 que começa a questão da produção das máquinas de lavar, micro-ondas, né? Tentando substituir. A máquina de lavar roupa, a máquina de lavar, né? Realmente na cozinha, para substituir a figura ali, né? Da mulher, das figuras dos pais em casa. E agora os filhos passam a estar mais com a televisão, né? A hollywoodização, vai ter vários escritos sobre isso, né? Você vai ver aí o Kurt escrevendo sobre isso, né? O Kurt é um escritor que ele é cristão, sociólogo também, né? Ele é líder lá na Jocum. Você vai ter também o Steve Gallagher falando sobre isso, sobre essa revolução sexual. Então, quando o Vishal Mangawad aponta isso, ele já mostra que ali começou essa grande questão pais e tempo com os seus filhos. E o resultado já foi evidente. Uma maior crise emocional dos filhos e um aumento de suicídio, assim, vertiginoso. Já naquela época? Já naquela época, década de 50. Meu né? Deus, 50, então 60. Hoje... Então, aí você vai ver quais são as idades onde mais cresce o índice de suicídio. Na velhice, então, terceira idade e adolescência. A partir dos 16. Entendeu? Então nós estamos vendo aí uma crise da adolescência de novo, né? Adolescente, eu acho que nunca deixou de sair de crise agora, porque os pais, né, já estão querendo ali uma independência mais na Revolução Feminista, né? Porque você vai ver década de 70 a Revolução Feminista, e depois você vai ver as outras revoluções, vai ter o divórcio, e depois você vai ter questões do rock and roll, né, e tal, movimento hippie, aí depois vem a pegada onde tem a questão do HIV, e aí dá uma freada nessas questões mais de sexualidade, mas você começa a ver agora um outro discurso. Nós temos que dar o melhor para os nossos filhos, e o melhor para os nossos filhos é o quanto de coisas nós podemos apresentar para eles. E
a gente vê que quanto mais esses meninos têm, menos satisfeitos eles estão. Ou seja, não tem relação nenhuma, né? Mostrando que a partir do momento que tiveram melhores condições, seja lá do que for, tiveram um quarto melhor, mais É bonito, como se criasse uma materiais. resistência, né? Tem tudo ali que Supre. não satisfaz, né? Perde a graça, né? A presença é insubstituível. Sim. A presença dos pais é insubstituível, mas alguns pais acreditam ainda que dar coisas para os seus filhos substitui o tempo. E na verdade, só vai trocar os valores. Né? O que ele está mostrando? Tá vendo, filho, como vale a pena correr atrás de coisas? E aí, quando o filho então crescer e ele envelhecer, ele vai falar: "Ô, pai, olha, eu tenho que te deixar aqui também na creche dos idosos. É uma mensagem É, implícita, né? vou te deixar na creche dos idosos porque eu tenho que conquistar mais coisas. Né? Não tenho tempo para ficar com você, vai dar muito trabalho, né? Então, e aí você está vendo realmente o que está acontecendo hoje. Porque a maioria dos idosos estão entrando também em crise. Tanto a perda estética, a perda da mobilidade, a perda das capacidades, né, efetivas, funcionais, e agora a perda familiar. Porque eles não investiram Sim. na família. Eles investiram nas coisas, eles investiram nas suas carreiras, investiram em crescer. Né? E algumas pessoas falam assim, mas está errado isso? Eu vou colocar, o que você faz mostra os seus valores. O que é importante para você? Prioridade. O que é prioridade para você? Então, vai ter consequência, né? E hoje, assim, acho que hoje, não sei se é pela facilidade de acesso ou porque a pandemia ajudou as pessoas a estarem mais no ambiente virtual, mas hoje parece que se multiplicaram os coaches para te fazer ser milionário, né? Para você investir e ganhar muita grana, para você fazer aquilo outro e ganhar muita grana. E essa mensagem parece que está cada vez mais forte, né? Sim. Como algo quase que obrigatório. Que se você não seguir essa linha, Sim. você vai estar condenado a uma velhice sem nada. O C.S. Lewis tem uma frase fantástica, né? Eu sei que eu não sou desse mundo, porque nada nesse mundo me satisfaz. E aí, ou seja, a verdade está sendo mostrada. Olha, quanto mais as pessoas ganham, quanto mais elas têm dinheiro, mais insatisfeitas elas estão. E isso não é de agora. Se você for lá nos epicureus, já tinha isso, já, né? Então, quando os epicureus já falavam lá, olha, vamos buscar o prazer, vamos buscar agora, né, o que a gente pode apetecer a nossa alma, o meu corpo. Então, eles comiam, bebiam e tinham as relações, as orgias sexuais. E chegou uma hora que chegou no paradoxo epicurista, né? Que é o quê? Nossa, cara, a gente fez tudo isso e agora a gente tá entediado. Comemos tudo, comemos, né? Todo mundo. Literalmente. Fizemos tudo e agora, mesmo assim, estamos insatisfeitos. E aí começa o suicídio. E é o que você vê nessa geração. Eles têm tudo e começam a perceber que aquilo não satisfaz. E essa não satisfação leva ao quê? Cada vez mais ao tédio, à depressão, aos pensamentos suicidas, à ideação suicida, à tentativa de suicídio ao suicídio. Porque começa assim, né? Então eles vão se isolando, né? Primeiro sinal, inclusive, né, pais aí que estiverem assistindo, esses são sinais, né? Então começou a ter problemas escolares, começou a ter déficits, né, na educação, começou a ficar mais tempo dentro do quarto, primeiro no final de semana, ficando cada vez mais dentro do quarto, não querendo ir agora para a igreja, acha a igreja chato, acha sair chato, né, sair bem raramente, agora não quer mais se assentar na mesa para comer, para fazer a refeição com a família, então começa agora a rejeitar o próprio contato, convívio com os pais, irmãos, e na maioria das vezes são famílias pequenas, né? Você vai ver que é uma coisa interessante também. Ou são filhos únicos, ou no máximo tem mais um irmão. Né? Normalmente não são famílias tão grandes que tem esses problemas aí com tecnologia, por exemplo. Sim. E aí eu tô falando especificamente do game, né? Então aí eles param então da convivência familiar, passam a ficar cada vez mais dentro do quarto, isolados, comem na frente do computador, né? Começa a ter crise ali de raiva, começa a bater no teclado quando começa a perder o jogo, e aí eles começam a trocar agora o dia pela noite, começa a ficar a noite acordado, dormir cada vez mais tarde, começam agora a perder o interesse por qualquer coisa que seja, né, o jogo. E isso mostra já uma dependência, um vício. E aí quando fala assim, ó, vamos tirar, é o que eu recebi agora, esses dias. A mãe falando que o filho falou que vai se jogar do prédio. Porque tirou o jogo dele. Se tirasse. Se tirasse. Se tirasse. Ele ameaçou. Que isso.
E com certeza não era só uma simples ameaça, porque ele ia entrar em crise mesmo. Então nós estamos vendo aí uma progressão gigantesca já, né, do vício em game. E a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já reconhece o vício em game como uma patologia que precisa ser tratada. Nos Estados Unidos já existe internação de adolescentes, alguns jovens adultos já, para poder fazer uma desintoxicação de tecnologia, não só em jogos, mas pessoas viciadas em tela, o vício em tela. E no Brasil, eu acredito que em breve a gente vai ter que ter algum espaço, né? Se já não tiver, às vezes a gente não sabe, né? Às vezes é particular, um valor muito alto, Sim. mas nós estamos caminhando aí por esse cenário bem caótico. Triste. Mas é assim, como funciona assim? Vou dar um exemplo assim, né? Na nossa época a gente teve os nossos momentos, né? Ou era videogame, ou então era simplesmente querer Futebol. ficar na rua o dia inteiro, jogando Pipa. futebol, pipa, bola de gude. Mas a criança ela tem um entretenimento, né? Isso é normal da criança. E só que hoje, eu vou trazer na realidade do Rio de Janeiro. Aqui, assim, como é um lugar mais, assim, perigoso, entendeu? Hoje é muito comum cada um ficar, a sua família ficar na sua casa. Não tem mais aquela cultura das crianças de brincarem na rua com os seus vizinhos. Só se for um condomínio fechado. Mas a cultura geral, até em condomínio mesmo, que eu já morei em condomínio, não tem essa cultura das crianças interagirem umas com as outras e tudo mais. Então acaba que o jogo ele se torna uma forma de entretenimento, né? A criança estuda ali, faz seus trabalhos de casa, vai para a escola, e vai brincar. Sim. Mas qual é essa. É uma linha fina, né? É uma linha fina. Quais seriam os sinais de alerta para a gente observar que quando já está passando do entretenimento, já está entrando em algo perigoso? Então, Anderson, você vai ver que a OMS coloca que a partir de 5 horas jogando por dia já é considerado vício. Nossa, 5 horas. 5 horas? 5 horas? Eu deixo meu filho 1h30 já fico chega. 5 horas é considerado 5 horas. vício. Mas saiu, né, tem um site que ele é específico para falar sobre criança, adolescente e rede social, internet. Então ele tem alguns dados lá. Ele mostra que crianças até, se eu não me engano, de 7 a 9 anos chegam a ficar quase 8 horas no celular. Quase 8 horas no celular. Entendeu? Adolescentes a partir aí de, parece 14 até 17, chegam a ficar até 10 horas no celular. E os adultos ficam quase 12 ou 13, 14 horas no celular. Porque a maioria agora está trabalhando também no celular. Verdade, tem. Então agora tem isso, está estudando com o celular e tal. Então agora eu acho que o grande problema além de ser um trabalho, o próprio entretenimento está no celular. Se mistura. Está né? no computador. Se mistura. Tá Justamente. trabalhando, 2 minutos depois já tá Isso aí. vendo alguma coisinha ali. Já Vendo um videozinho, vendo uma música. E aí, né, Anderson, Edmar, eu acho que o grande questão disso tudo pode moderar, com certeza, mas você deu exemplo. Antigamente nós jogávamos na rua, futebol e tal, e tinha, né, a mãe falava, não, tá bom, vamos lá, vamos entrar. E você, não, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mas aí o que vai acontecendo hoje, que a gente vai ver? O estímulo cerebral causado pelo computador, pelo notebook, pelo celular, é outro estímulo. Tem nada a ver. Quando você corria, você estava estimulando áreas motoras, auditivas, sinestésicas. Ou seja, você tinha uma série de estimulação muito positiva. Não é verdade? Então você respirava, você era forçado a ver, enxergar, ouvir, justamente. Ali, tal. Você tem a relação social, você tem um tanto de coisa que é trabalhar. Justamente, entendeu? Você tem um contato, querendo ou não, com a terra, que é algo muito bom. Né? Os meninos hoje em dia não sabem o que é ter contato com a terra, né? Hoje terra é sujeira, sujar. Cria anticorpos. Justamente. Uma fragilidade imunológica muito grande. E aí, hoje o estímulo é praticamente, basicamente ou totalmente cerebral. Então, 1/3 do nosso cérebro é responsável pela visão. 1/3 do seu cérebro só se propõe a ver, a enxergar. Então, é uma sobrecarga que nós estamos dando ao cérebro. O cérebro já naturalmente, para você andar, para você fazer as coisas, para você fazer coisas do cotidiano, ele já gasta muita energia para você enxergar. Agora imagina o nosso trabalho e o nosso entretenimento sendo enxergar. Por isso que nós estamos tendo um aumento progressivo do quê? Miopia.
Então, mais de 50 milhões, isso foi em 2017 esse dado. Mais de 50 milhões de crianças com miopia. Não tinha. E agora, pessoas que têm outros problemas de visão, aumentando. Progressivamente. Por causa do quê? Óculos com filtro azul e um monte de Isso aí, coisa. agora tem que começar a entrar um tanto de coisa. Mas assim, vão ser paliativos. Porque o grande lance aí do negócio, além da luz azul, que estimula e aumenta o nível de cortisol, cortisol, hormônio da irritabilidade, da ansiedade, que numa moderação boa, cortisol é muito bom. Cortisol, se você tiver uma produção boa, te dá energia, você vai trabalhar, você vai fazer, você vai estudar e tal. Se você tiver muito baixa de cortisol também, você fica meio desanimado, você não está pronto para nada. Mas o excesso de cortisol vai te gerar estresse, irritabilidade, ansiedade. E aí, quando você começa a viver só num alto nível de cortisol, você tem uma intoxicação de cortisol. E a intoxicação de cortisol vai gerar o quê? Vai gerar problemas agora de baixa de imunidade. Você vai ter crises, vai ter problemas cardíacos, aumento de pressão, você vai ter uma série de coisas. Né? Então, dores, né? Maior queimação no estômago, esofagite, gastrite nervosa, úlcera, problemas agora na lombar, na cervical, enfim. Mas isso é população adulta ou também está nos adolescentes? Todo mundo. Todo mundo que faz uso excessivo. E aí, dentro do uso excessivo, nós temos aí os adultos. Então, para as crianças, vai ser cada vez mais precoce esses problemas. Sim. Entendeu? Vai ser mais precoce e é visível já. Porque aí você tem um negócio chamado de ponto basal. O que seria ponto basal? Né? Você tem uma medida aqui na nossa produção de cortisol e de dopamina. Então, a dopamina é o hormônio que gera para você algum tipo de recompensa. Então, eu tive uma recompensa por algo que eu fiz. Olha, eu terminei uma tarefa. O seu cérebro te dá dopamina, é uma recompensa. Nossa, que legal, olha, que bom, eu terminei. Eu fiz o meu para casa, terminei. O seu cérebro te dá a recompensa. Coisas que você começa e termina, ele já dá recompensa. Porém, agora você está cada vez dando um estímulo, uma sobrecarga para o seu cérebro. E o nível de dopamina está sempre acima do ponto que seria o normal, seria a base, né? Por isso ponto basal. E aí o que vai começar a acontecer? O seu ponto basal começa a mudar, ele começa a subir de nível. O que significa isso? Então agora não é qualquer coisa que o meu cérebro me recompensa. Fica resistente. Né? Então o seu cérebro vai te recompensar por estudar? Não. Não é suficiente. Não é suficiente. É preciso de ter mais estímulo. Então eu vou desanimar de estudar. Entendeu? Vamos ler um livro. O seu cérebro vai te recompensar por ler um livro? De jeito como reverter isso? Exato. Justamente. Aí hoje o pessoal tá falando de jejum de dopamina, né? Reset, né? Então, várias questões voltadas agora para você fazer um jejum, literalmente, você tirar por 1 ou 2 semanas tudo e depois ir recuperando aos poucos de maneira moderada, ou seja, colocar tempo para você ver. Justamente, olha, exemplo, uma criança, segundo a Associação Pediátrica Americana, só deveria ter acesso ao computador celular a partir, você vai ver ali, crianças vão ter, né? Mas eu vou falar assim, para ter o celular a partir dos 13 anos, que ela deveria ter um celular. Hoje, segundo a pesquisa que inclusive gerou uma reportagem, né, de um inglês, eu sempre confundo o nome dele, mas depois vocês podem procurar lá, A Era da Burrice, né, o emborrecimento de uma geração, que ele vai falar do efeito Flynn, né, ou Fly, né, que é essa questão de medição do coeficiente de inteligência. Então, tinha medição do coeficiente de inteligência e a cada década, então eles viam lá como é que estava acontecendo a inteligência. E eles viram agora que está tendo uma redução. As gerações antigas superavam sempre no coeficiente de inteligência os seus pais. Agora não. Os filhos estão tendo uma diminuição no coeficiente de inteligência. E nós estamos vendo isso a partir de países como Holanda, Itália, França. Mais desenvolvidos. Os países mais desenvolvidos. E qual que é a questão dele? Ele fala diretamente que o problema é o uso excessivo, desmoderado e também numa idade inadequada para a criança, que é aos 7 anos. Aos 7 anos as crianças estão ganhando um celular e não tendo limite para mexer. Então, totalmente desaconselhável. Né? Ou seja, a criança deveria passar ali no máximo meia hora, né, com essa idade, meia hora em alguma coisa de entretenimento de tela. Mas hoje isso é uma realidade, é o que você falou. Sim. Hoje os pais muitas vezes estão ausentes, ou às vezes querem deixar as crianças mais quietinhas, porque eles já estão cansados, um dia de trabalho, não querem mais brincar, e aí acham perigoso a rua, aí eu vou dar aqui um celular pro meu filho. Mas aquilo vai gerar para ele. Está em casa, eu tô vendo aqui, tá no sofá direitinho. Justamente. E aí o que vai acontecer? O estímulo cerebral que vai ser dado vai fazer com que ele perca o interesse em quase tudo.
Porque é o que eu falei, aquele ponto basal vai mudar, e agora quase nada dá para ele prazer, né? Então você vai ver uma dificuldade. E junto disso, ainda tem uma diminuição enorme no exercício físico por causa da falta das brincadeiras de corrida e porque a maioria das crianças não praticam nenhum tipo de esporte. Né? Então, assim, junto uma coisa com a outra. Né? Junta a superestimulação e a falta de estimulação física. E você vai ver um movimento, né? Que aí eu acho que é um movimento que está acontecendo paralelo, mas você só vai perceber depois, que é o quê? Agora esse menino começa a querer comer cada vez coisas mais salgadas e gordurosas. Por que isso? Ou doce. Por que isso? Porque o cérebro está gastando muita energia. Então agora o cérebro não vai te recompensar por comida, por comida boa. Arroz, feijão, se torna... Cenoura. Não tem sabor. Cenoura, beterraba, credo, isso aí não tem gosto, né? Isso aí não é bom. Como é que afeta todo o nosso... Isso aí. Vai ser justamente, efeito cascata, né? Vai quebrando um, vai quebrando o outro. E aí o que vai acontecer? Esse menino, então, agora quer comida cada vez mais gordurosa, então normalmente um fast food, salgadinho, refrigerante, esse tipo de besterol. Aí ele não quer sair de dentro do quarto, logo não vai fazer nenhum tipo de exercício. Ele vai ter um aumento de peso significativo. Vai começar a ter problema já na infância, inclusive. Depois vale a pena muito acessar aquele documentário, tem no YouTube aí, que é... Gente, como é que é o nome? Muito Além do Peso. Muito Além do Peso. Você já viu? Já vi a dieta do palhaço. Muito Além do Peso, que é a história das crianças e a comida. Agora, assim, tipo assim, mostrando as crianças e a relação com a comida. Tem criança que mostrou pra menina lá um abacate, ela não sabia o que era. Mostrou pra menina um abacate, ela não sabia o que era. Sabe o que era um abacate. Depois mostrou um pimentão, ela não sabia o que era. Pimentão. Entendeu? E esse documentário já é antigo. Aí mostra uma comunidade ribeirinha e lá tinha Coca-Cola. Lá chegava o refrigerante. Lá chegava o refrigerante, mas não chegava o quê? Fruta, legume, verdura, arroz, feijão. Mas o refrigerante tinha. Lá na região ribeirinha. Entendeu? E aí ele mostra já um menino, se eu não me engano, 12 anos com pressão alta. Tem que tomar remédio para pressão alta. Você falou da influência de Hollywood, né? Ali na década de 70, de 60 e 70. E como isso influenciou negativamente o brasileiro, né? Exatamente. Porque o brasileiro, ele sempre teve uma dieta balanceada, né? O arroz, feijão ali, na mesa de todo mundo. O brasileiro sempre gostou de futebol, então o futebol estava presente praticamente nas criançadas todas. As meninas brincavam lá com o seu elástico, com o seu bombolê e tudo mais. Então o brasileiro ele sempre foi ativo. Isso aí. Entendeu? E assim, como a cultura importada, né? Foi mudando, o próprio capitalismo. Agora você precisa disso, agora você precisa de uma televisão maior, agora precisa de um celular melhor. Isso aí. E essa coisa foi aumentando. E a gente acabou perdendo a mão, né? Perdendo o freio total. Porque eu tava com meu filho de 8 anos mais velho, eu tava falando com ele. Ele tava vendo um desenho, aí acabou, ele falou, pai, posso ver outro? Eu falei, pode. Aí eu falei, cara, quando eu queria ver outro quando era criança, sabe o que eu fazia? Ele, o quê, pai? Eu falei, eu esperava uma semana. Mas uma semana. E se eu te esquecesse, já era. Entendeu? Aí não tinha como voltar, é verdade. Então, assim, o ambiente também dá essa questão da dopamina, da recompensa, né? Isso também aí. tira isso, né? Baixa a tolerância, a vou ver mais, frustração. não, daqui a pouco eu vejo mais, pausa aqui, continuo vendo depois. Você não tem que lidar com frustração, você não tem que lidar com espera. Então, logo esperar qualquer minutinho já é assim um sacrifício. O celular, você tocou uma vez, ele não abriu, e fica lá, né, tocando o negócio. Ou seja, eu não consigo mais esperar. Essa sensação, né, de velocidade, de rapidez tem que ser cada vez maior. E aí o que você vai ver? Aceleração do pensamento, crianças com problemas para dormir, crianças tendo agora AVC, tendo algum tipo de quadro epilético. Você vê, teve aquele lá, a reportagem do, não sei se você lembra disso, né? Até noticiou no jornal aí, numa rede aí famosa, falando sobre o raio do Pikachu. Eu lembro. Entendeu? Os Simpsons, às vezes, até pararam nisso aí. O raio do Pikachu que gerou um tanto de quadro epilético, um tanto de gente, um tanto de crianças lá no Japão. É a primeira vez que ele soltou o raio dele. Sim. E aí, ou seja, a pessoa já era fotossensível naquela época. Isso aí era o quê? Década de 90, né? 90, isso. Década de 90.
Agora nós estamos falando aí de 4K, entendeu? Assim, Sim. alta resolução. Imagina o que isso não faz com o cérebro dos meninos. Né? Então, ou seja, nós estamos falando aí de danos cerebrais reais. O pessoal fala que é exagero, mas não é exagero. Nós estamos aí vendo, nós vamos ver cada vez mais, embora o cérebro tende a se adaptar. Então vamos pensar, né? Hoje está tendo uma crise danada, mas só daqui a algumas gerações Vai dar um é que reset. isso aí. É como se o cérebro se adaptasse. Mas aí, vamos pensar, o nível de trabalho e velocidade vai ser totalmente diferente. Exatamente. Entendeu? É a mesma coisa. Se hoje você já vê um menino já meio impaciente para ensinar o tio, o avô a mexer no negócio, Imagina. você tá entendendo? Nossa, foi isso aqui é fácil, só fazer assim, ó. Pronto. Toma aqui. Não, mas como é que você fez? Ah, depois eu te ensino. Então você vai ver que o nível vai ser muito maior. E aí eu vejo que a gente vai ter que ter mudanças na forma de educação. Então, ou seja, como é que a gente vai ensinar? A gente vai ensinar do mesmo modelo? A gente vai ficar 50 minutos com o menino? Será que o menino dá conta de ficar 50 minutos numa aula? Entendeu? Então, Assim, a gente sabe que na teoria, né? Até pelas diretrizes, e quando você vai fazer um cadastro, por exemplo, no TikTok, no Instagram, é a partir dos 13 anos. A gente sabe que a realidade é que muita criança, mas muita criança tem acesso ao TikTok, ao Instagram, e são plataformas de vídeo que extremamente curtos. isso aí. O próprio YouTube, e eu falo como uma pessoa que já trabalha com o YouTube há quase 10 anos, ele teve que se modificar, a gente criador de conteúdo, teve que se modificar muito. Hoje o movimento de podcast, ele é uma coisa meio que na contramão, você ficar 1 hora, 2 horas conversando. Mas ainda assim tem os cortes, porque tem gente que só consegue ver cortes. Sim. Mas o YouTube ele teve que criar os stories, depois que criou o short. Isso aí. Por quê? Porque é o que você falou, a criança, o adolescente não tem paciência. Não tem. Passa 1 minuto, 1 minuto e meio, já quer passar pro próximo. Eu tinha lido um dado, se não me engano, uns 3 anos atrás ou 4 anos atrás, que as pessoas não liam nenhum tipo de postagem com mais de 4 linhas. 3 ou 4 linhas. Hoje, para ler uma frase assim, curtinha, já é um custo. Hoje as pessoas só querem vídeos. Elas não querem nada estático, parado, leitura. Elas não querem, elas querem ver uma imagem e de preferência rápida. Né? Curta. Então, por quê? O cérebro recompensa também isso. É o novo. O cérebro te recompensa pelo novo. E aí você vai ver que isso é um grande problema. Porque agora o cérebro não suporta, então, algo longo. Então, se você posta aí um vídeo de 10 minutos, as pessoas não conseguem mais assistir. 10 minutos? Nossa, mas é muito grande. E antes de ver, já olha lá, né? Isso aí. 10 minutos. Mas aí você vai ver, ele passa 2 horas no Instagram. Rolando. Tranquilo. E nem sente. Entendeu? Vendo aqueles reels lá e tal. E você vê que isso foi 2 horas. É tão assim, é tão forte, tão real, que chega a ser meio imperceptível. Que o próprio WhatsApp, né? Acelerar ali o áudio, né? Sim, justamente. Então, assim... Já entrou, já. Eu sou sincero, eu só escuto os áudios em 1.5. mas isso, você parar para pensar assim, olha só, você não consegue mais ouvir a pessoa falando com você. Você tem que acelerar aquilo ali. Isso mesmo. Então, assim, dá um certo de medo, a certa hora, quando você para analisar tudo, você fica, caramba, a vida está muito corrida. Eu fico um pouco, eu até estava conversando com a minha esposa no outro dia, eu fico um pouco preocupado, até quando eu paro para pensar que eu converso de vezes com um colega, pô, então vamos marcar pra gente, não, ih, cara, ó, não, segunda, não, terça-feira tem... Semana que vem, a gente tá... Aí chega na semana que vem, cara, não, que tem um cara surgiu. Isso aí. E você vai empurrando os relacionamentos. Mas é igual você falou, né? A gente mudou essa questão de perspectiva de ficar mais isolado, mas eu já não sei se é por causa do perigo. Eu não sei se é por causa das questões da violência, mas eu acho que é pela a questão justamente disso. Nós estamos mudando o nosso jeito de se entreter. O entretenimento está mudando. Por quê? Porque a tecnologia está mudando a nossa mente. Sim. Ela está fazendo mudanças estruturais na nossa mente, o modo de funcionar, o modo de se divertir, o modo de você gerar dopamina. Então, tá vendo? Tudo que a gente pensa em fazer, esforço físico, você já vê que automaticamente você já fica assim... já gera cansaço. Nossa, já cansei já. Só de pensar. Mas aí tem um outro problema agora, que eu acho que também é gravíssimo por causa dessa aceleração cerebral, excesso de estímulo cerebral. Para marcar médico, para marcar uma consulta. É só de você pensar em ligar para marcar consulta, tem gente que já cansa já.
Cara, eu sou assim. É qualquer site. Não, sério, eu sou assim. Eu tô pra marcar um dentista e minha esposa disse, por que você não marca? Eu falei, cara, porque é tão difícil. Eu falei, É demorado. Quanto tempo você vai demorar? É tão complicado. 15 minutos no máximo, você for É. contar. Mas tá vendo? E isso, o cérebro já tá mostrando o quê? Um cansaço. Tá vendo? Ele já adianta uma tarefa e ele já fala assim, ó, vai ter várias etapas, então é Então, cansativo. pra Vou gente, parar. no caso dele, assim, que já tá, assim, tem esse sintoma, ele tem uma reação que ele possa, né? Porque, como a gente está falando aqui, tem muita gente que está se identificando, Sim. cara, eu sou assim também. Isso aí. O que eu posso fazer? Tem que buscar ajuda médica ou eu posso eu me reeducar? Legal, tá vendo? Vamos fazer um exercício. Silêncio. Fazer silêncio. Sem estímulo. Durante meia hora. Nossa. Você viu? Parou de falar. Dá um efeito diferente já. Assim, o silêncio é angustiante. Tá vendo? Esse que é o problema. Eu lembro como se fosse hoje, no curso de operador de câmera, que o professor estava ensinando sobre algumas questões e estava falando sobre público. Aí ele colocou assim, o que acontece se a tua televisão ficar preta durante 3 segundos? Não é, tá problema. Aí você não aguenta 3 segundos. 3 segundos você não aguenta olhar para o nada. Aí tava falando disso, né? Foi sobre uma outra situação, né? Mas que envolve isso, né? A gente fica desesperado. E o que aconteceu? E a televisão pifou e tal. Então, o silêncio realmente é algo... 30 minutos, pelo menos 3 vezes durante a semana, ficar em silêncio, né? Ali, tranquilo, né? Às vezes fechar o olho um pouquinho. Não precisa ficar tentando meditar, não. Só você ficar em silêncio mesmo. Tentando desacelerar. Sem música, sem nada. Só ficar em silêncio. Isso ajuda. Fundo, né? Isso aí. Treinando a respiração, fazendo exercício de respiração. Isso vai ajudar a desacelerar. Nós precisamos agora fazer exercício de desaceleração do cérebro. Bom. Entendeu? Então, Então, você falou 3 vezes por semana? 3 vezes por semana no mínimo. Se quiser fazer Até todo conseguir. Todo dia. Tá É bom. o ideal. Isso. Pelo menos é isso aí, tá vendo? Esse vai ser o nosso descanso. Né? Olha, vamos fazer aqui meia hora aqui de silêncio. Vamos ver como é que vai ficar? Pronto, aí você faz uma meia hora de silêncio ali e agora o seu cérebro vai fazer o quê? Ele vai se acalmar, ele vai ficar tranquilo. Entendeu? Outra coisa que você pode fazer é dormir bem, que aí você vai ver que pessoas muito ansiosas não estão dormindo bem. Entendeu? Então, dormir bem, fazer exercício físico pelo menos meia hora por dia, isso ajuda. Se alimentar bem, suplementação de vitaminas, pessoas que têm baixa de vitamina, tudo isso ajuda a desacelerar. Né? Fazer mindfulness, aí você pode fazer uma meditação mais guiada. Mindfulness é uma experiência de meditação bacana, que muitas pessoas não conhecem, né? Inclusive tem versões cristãs também, né? Gospel também do Mindfulness, muito legal. Entendeu? Então, você tem algumas coisas que desaceleram. Ouvir música sem... músicas mais lentas, Meditação, né? sem letras. Isso ajuda também. Só Legal. instrumental. Só instrumental, Eu mais gosto. lenta, gosto. justamente. Então, isso desacelera. Contemplação. Contemplação. Ó, isso é A verdade. natureza. Ver a natureza. Isso é... Aqui, não sei se você conhece o Rio de Janeiro de uma forma geral, mas aqui a gente tem de tudo, né? A região serrana aqui do Rio é linda. Aí eu tirei uns dias assim que eu tava muito, muito estressado. Eu tirei uns dias com a minha esposa, com a minha família. A gente pegou uma casinha ali em Teresópolis. E era só floresta atrás, morro na Isso é frente. maravilhoso. Eu acordava e ficava assim, nossa, deixa eu ficar aqui sozinho. E inconscientemente eu fiz isso, em silêncio, fiquei assim, realmente me senti bem melhor. Parece que um Renova. peso foi saindo. Isso aí. Só que o que eu estou pensando aqui? A gente já é adulto. A gente já tem consciência de muita coisa. E a gente pegou uma infância boa, uma infância saudável. E essas crianças Pois é. que já estão inseridas nisso, já nascem nisso. O que mais a gente vê é videozinho com um bebezinho de 1 ano com o celular, ah, que bonitinho, Isso. já sabe desbloquear. Isso aí. E aí? Não, pois é, tá vendo? Assim como os pais regulavam o futebol, a pipa, né? Que é a pipa, né? Pipa. Lá em BH, acho que é papagaio, Você falou que o papagaio. Lá é papagaio. Papagaio que é literalmente papagaio. Mas, tá vendo? Os pais regulavam. E, tá vendo? Eu acho que não tem que ser diferente, é só isso. O que tá vendo é o quê? Os pais não regulam, porque eles acham, eles não conseguem perceber ainda
a relação ou a correlação de dano. Então, por isso que muitos ignoram. Eles não sabem porque os filhos estão ficando assim. Eu acho que podcasts como esse é muito importante porque vai mostrando para os pais que tem uma conexão direta. Eles precisam regular. Você não regulava no seu filho no futebol? Então regula agora também. Mas eu E se acredito você assim, regular, isso vai ajudar o seu filho a criar um autocontrole, uma moderação. Tá vendo? Então você tem aplicativos que você pode instalar. Não deixe o seu filho dormir com o celular dentro do quarto dele. Ele não precisa, ele não tem urgência Isso nenhuma aí. para ter que atender o celular à noite. Então, não vai dormir dentro do quarto, porque a chance dele pegar e ficar mexendo, sem saber, sem os pais saberem. entendeu? Baixar um joguinho offline ali, ficar Depois que o pai jogando. apaga, o filho acorda lá, fica até madrugada. Justamente, aí você vai tendo os danos. Então, tá vendo? Regule, é só isso. A gente não tá falando aqui de acabar com a tecnologia. Com certeza a tecnologia é uma bênção, é uma das coisas mais fantásticas que a gente tem hoje em dia. Hoje eu trabalho 100% online. Eu trabalho online, totalmente online. Mas tá vendo? Eu acabei de atender, eu deixo o celular ali, vou pra sala brincar com a Eloá. Entendeu? Papai, vamos brincar, filho. Tá ali cansado, tá vendo? Aquela ajuda, vamos fazer o quê? Vamos colorir, vamos lá colorir. Vamos fazer não sei o quê, vamos ler uma historinha. Tá vendo? Tem que deixar de lado. Mas eu acredito também assim que assim, o pai, né? A mãe, ela nunca quer o mal pro seu filho, né? Sim. Eu acredito que a maioria é a ignorância. Não é ignorância de falta de conhecimento, mas a ignorância de achar, não, é o que a gente começou a falar, né? Não, tem que batalhar aqui para dar uma futuro melhor pro. Então, assim, às vezes é uma troca de prioridade, que acha que está fazendo melhor, ou então, às vezes, é uma coisa lá de trás. Não, porque eu sei que é passar brabeira. Eu sei na minha infância que foi não ter nada. Meu e filho tal. vai ter tudo. Meu filho agora. não vai passar por isso, ele vai ter tudo que ele tiver. Eu não tinha brinquedinho, não tinha boneco, eu tinha que ficar catando dos outros e tal. Não, mas ele não vai passar por isso. Isso Então, às vezes, essa necessidade de, às vezes, transferir alguma coisa que ele não teve pro filho, que esquece das coisas boas que teve, né? Os pais têm que fazer terapia, né? Sarar as perebas, né? Não mandar as perebas pros filhos. Né? Com Você certeza. falou na questão de ver, né, os pássaros, olhar os pássaros. Eu lembrei da passagem de Lucas, né, que fala pra gente olhar o lírio dos campos, né, os passarinhos que não trabalham, né, e a Bíblia já ensina a gente a viver esse texto na memória, né, a gente E contemplar o interessante é que ele fala isso justamente quando fala assim, não fique ansioso. não fica pelo que vai comer, que vai... Exatamente. Isso aí. E dá um exemplo. Olha o remédio pra você, ó. Fica olhando aí, ó. Tudo isso aí. Eu cuido dele se eu não cuido Você dele. tá observando? Você tá vendo como é que vai, como é que caminha, como é que tudo... Né? Já dá o remédio pra gente. Descansa, desacelera, despreocupa, né? Isso aí. Isso aí. Isso, É um exercício pra isso, né? isso assim, influencia muito na questão do humor das crianças, né? Ah, com certeza, absoluta. Aí você vai ver criança mais irritada. Agora ela só se acalma quando dá o celular pra ela. Porque aí já começa também crise de abstinência. Gera abstinência. Não vão de vício. Então, crianças vão ter abstinência. Então, assim, hoje se um pai tá ouvindo isso, fala assim, não, vou arrancar, também não é indicado. Do nada tirar... Eu acho que assim, você tem que ir mostrando o que a gente chama na psicologia de psicoeducação. Você vai fazer uma psicoeducação. Filho, olha só, papai não sabia que isso aqui causava um dano. Mas agora eu fiquei sabendo que isso causa dano XYZ. Que criança não pode usar porque, olha, isso aqui traz dano para os olhos. Criança então passa a não enxergar direito, pode causar uma miopia. Olha, isso aqui pode trazer danos para os dedos da mão, começa a doer o dedo, começa a prejudicar o desenvolvimento da cervical. Então você vai ver muitos meninos agora já ficando corcunda, tendo que fazer inclusive fisioterapia para poder voltar. recuperar justamente, né? Então a postura, isso vai causar uma série de danos então cognitivos. Você vai ter dificuldade para se dedicar à leitura, ao estudo, você vai ter prejuízo na escola. Você pode, inclusive, repetir de ano, ou seja, vai ter uma série de danos. Então, a partir de hoje, vamos colocar horário. Tá vendo? Eu não quero tirar de você. A gente vai colocar tempo para você poder usar, ok? Então, a partir de hoje, começar a colocar e coloca um aplicativo, né, de monitoramento e começa a fazer essas retiradas. Você não vai ficar mais com o celular dentro do quarto, você vai ter hora. Educar, né, a criança. Justamente, ó, você vai mexer somente depois que você fizer as suas tarefas. Tá vendo? Deixar para fazer depois das tarefas, não antes. Tá vendo? Se você deixa o menino entreter com uma tela ali excessiva, quando ele chegar para fazer o exercício, ele já tá cansado. O cérebro dele já pifou, não vai dar recompensa. Gastou a bateria. Justamente, então, quando ele fizer a tarefa e você dá depois, você está reforçando a ideia de estudar. Então, é uma metodologia de condicionamento muito melhor. É um condicionamento, mas é um condicionamento bom. Então, você vai colocando ali o tempo. Então,
crianças, a ideia é que você não deveria deixar, mas E os pais que falam, não, mas meu filho fica esse tempo todo no celular, mas é tudo sem educativo. dúvida. É tudo educativo. O Ele tá efeito é o aprendendo mesmo. O inglês, efeito é o mesmo, a justamente. comer com a farrabalha, ó, Isso, bonitinho, é pra ó. ele colorir. Pra colorir. Justamente. Eu acho que é essa a ideia que querem passar, tá vendo? Não, ao invés do seu filho colorir no celular, dá É um um papel, né? papel. Olha, ele vai. Coordenação motora fina. Isso mesmo, coordenação motora fina, né? Vai aprender a fazer ali os traços, vai ficar gravado no cerebelo, vai desenvolver, né, a questão da memória, da grafia, a memória então das cores, da letra, então do tônus, né, muscular. Então, ou seja, tem uma série de possibilidades. Não precisa, tá vendo? Por que que agora a gente tem que usar tudo no celular? Colorir no celular, desenhar no celular. Não, gente, tem que colore com as canetinhas, assim, É porque o giz, celular não faz bagunça na casa. justamente. Entendeu? Não, Depois tu tem que arrumar tudo. justamente, aí vem essas questões, né? Já dizia o Mário Sérgio Cortella, né? Uma casa arrumada é uma casa triste. É verdade. É verdade. Você chegar lá em casa, tem uma Então, ó, cabaninha rosa, Pode tem chegar em casa, brinquedo minha casa é no muito chão. feliz. A minha casa é feliz. minha casa, ela tem Mas as demonstração pessoas da perderam felicidade. isso, né? Perderam essa alegria de ver a casa bagunçada com bons olhos, né? Mas é uma bagunça boa, né? Seus filhos É, brincando, Criança, né? Isso, O ruim é essa quando é bagunça- bagunçado, só mora adulto. Aí É, não dá, não, né? não são roupas Aí não jogadas, dá. né? Não são roupas jogadas, são brinquedos, né? Justamente, tem brinquedos na sala. Você chega em casa, tem um tanto de brinquedo, tem um tapete lá para eles sentarem em cima, né? Colorir, Casinha montada. casinha, um Eu tanto de tenho lápis 10 de anos que ainda brinca de cor, casinha. Muito legal. o tanto de lápis de cor, enfim, uma série de coisas. E aí, ou seja, isso vai causando estímulos bons, né? Sim. Vai criando também relacionamentos. Agora, esses meninos aí, igual você falou de mudança de comportamento, né? Além de ficar mais irritado, ansioso, ter crise de abstinência, eles vão ter problemas agora para socializar, para dividir, né? Para comunicar suas emoções. Aí você vai ver crianças já começando a ter crise de ansiedade, de roer a unha, até se machucar, até se ferir. Entendeu? Os adolescentes, pré-adolescentes já começando a se cortar, tricotilomania, né? Ficar arrancando o cabelo, né? Puxando os pelos, né? De tanta ansiedade, estresse, entendeu? Então, e a lexitimia é o quê? Você não conseguir dar nome às suas emoções. E isso começa a entrar num estado cada vez mais de angústia e a pessoa começa a fazer o quê? Querer se cortar. Para poder Sentir localizar a alguma dor. Então a dor física alivia a dor emocional, porque agora eu estou vendo a dor. Então isso é por causa do quê? Porque essa criança não teve uma moderação. Não teve ninguém que falou assim, ó, filho, você tá triste, você tá com raiva. Meu filho, nossa, não tá bem hoje, o que tá acontecendo? E aí ajudar a falar das emoções. Mas normalmente é o contrário. Que palhaçada é essa? Pô, essa cara emburrada. Pô, Você tem tudo. Uma coisa pra fazer. Geralmente é uma coisa já ofensiva, né? Justamente. Quando percebe. Você não tem nada para se preocupar. Você não sabe o que é Faz boleto nada para da vida, não faz pagar. nada da vida, pô. Só estuda e vê televisão, ainda tá reclamando. Então, assim, esse tato também, né? Tem que ter, né? Essa percepção, além do óbvio dos pais, né? De olhar assim, opa, acho que tem alguma coisa errada aí. Sim, sim. Entendeu? E envolvendo, então, âmbito escolar, né? Assim, você deve estar percebendo isso, com certeza deve ter dados até para falar com a gente, mas pós-pandemia. Sim. Pós-pandemia deve ter. A crítica de todos os professores. Os meninos não conseguem mais ficar, né, focado, atento. Eles não conseguem estudar, eles não conseguem ficar um tempo para poder ali absorver um conteúdo. Eles estão dispersos, eles estão desanimados, eles não querem fazer mais os para casa, tarefas. Então, agora que está começando a tentar regular um pouquinho, mas os meninos estão agitadíssimos e dispersos. A minha esposa é professora, ela teve uma turma lá que ela só conseguiu dar jeito quando ela pegou o iPad dela e colocou o negócio no iPad dela. Aí quando ela, tipo, tirou o iPad, todo mundo já... Aí foi, vamos Condicionamento repetir. já. Aí, Falou a minha língua, Entendeu? professora. Condicionamento. então, assim, Mas eu acho que a gente vai ter que acabar assim, adaptando, mas é igual eu falei, a gente vai ter que adaptar, mas os pais também vão ter que fazer a parte deles. Né? Eu acho que a escola tem que adaptar com tecnologia, com certeza. Isso vai ser um avanço assim mesmo, né? Não pode ser mais só no quadro. Tem que ter coisas dinâmicas, tem que ser algo mais tecnológico mesmo, né? Mas
não pode colocar toda a vida das pessoas agora voltado para telas. Elas têm que ter outro momento, a criança tem que ter outro momento, mas isso vai depender de quem? Dos pais. Mas a maioria dos meninos agora passam, sei lá, o dia inteiro na escola, ambos os pais trabalham, Sim. né, e às vezes trabalham para pagar a escola. Às vezes o salário de um só é só para pagar a escola. Então eu falei, será que isso compensa? Eu fico questionando, eu sei que algumas pessoas podem falar até que eu sou meio retrógrado assim nessas questões, mas eu falo assim, o quanto que vale a pena você ganhar mais dinheiro para deixar seus filhos o dia todo na escola? Então, mas é aquele lance do pensamento. Aí a pessoa, poxa, hoje eu tô tendo que ralar porque eu não tive a oportunidade de estudar num colégio bom. E o meu filho não acontece com ele. Eu ralo, mas ele vai estudar no colégio bom que ele vai ter oportunidade que eu não tive. Pois é, e aí dá um celular pro menino que vai causar danos cognitivos e você vai perder o filho e vai jogar o dinheiro fora. Verdade. Ou seja, não aproveitou. Mas eu falei assim, não faz tanto sentido também, até porque o cognitivo, né, em termos de inteligência, não molda caráter. Né? Então a gente está falando de inteligência e não de caráter. Caráter é moldado a partir das relações e dos valores e princípios divididos no dia a dia, inclusive vendo os exemplos, né? Igual o pai manda o menino ler, mas o menino nunca viu o pai nem com o jornal na mão. Jornal, tá vendo as coisas antigas, cara. Tá vendo? Não, jornal na mão, a revista na mão, não existe mais isso. Um livro que seja. Mas tá vendo? Mas lá, assim, lá em casa a gente tenta, poxa, vamos lá, vamos ler um livro, eu compro o livrinho pra Eloá, a gente lê junto, né? Então, tentar criar esses hábitos mesmo, fazer com que esses hábitos aconteçam. E, assim, você deve ter as explicações técnicas, né? Mas, assim, como realmente você cria um hábito com uma criança e aquilo se apega mesmo. Meu filho mais velho, desde 2 anos, ou até menos, a gente cria um hábito de toda noite antes dele dormir, a gente lê uma historinha com ele. Ou eu ou minha esposa. Pega uma historinha e lê com ele. Ele tá com 8 anos, até hoje. Pá, conta uma história aí. Entendeu? Às vezes você conta a mesma história 200 vezes, quando tem a imaginação já não vai mais. Mas isso se tornou o que? Muito. Ele tá apegado a isso. Então ele pede. A gente vai no shopping, ele vê a biblioteca, ele vê a livraria, já. Isso aí. Vamos ver se tem um livro novo. Vê essas banquinhas, essas estandes que fazem no shopping, né, com feira de livros. Vamos lá. Tem que comprar alguma coisinha. Isso, então, assim, ele já pegou, já teve. Mas por quê? Porque a gente teve essa. Minha esposa é professora, então, assim, já é dali, em caso que mais tenha livro. Então, assim, já criou essa rotina com ele. E eu vejo como isso realmente pegou, se tornou um traço da personalidade dele. Entendeu? Ele é apegado. Entendeu? Neurônio espelho, tá vendo? O que é neurônio espelho? Então, aprender por observação. Então, se os pais fazem, então o menino agora, ele percebe a motivação, o desejo, ele se sente também, né, parte agora daquele ato, daquele comportamento. Então, ele começa agora a absorver, ele começa a aprender. Né? Então, já dizia a frase, né, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu falei, não é verdade, para o neurônio espelho isso não funciona. Faça o que eu faço. Faço o que eu faço, porque, na verdade, a questão que modela o caráter são os comportamentos. Não é à toa que, quando os pais têm comportamentos violentos, os filhos tendem a repetir isso. Então, se os pais têm hábitos de leitura, os filhos tendem a repetir isso. Justamente por observação. Então, o neurônio espelho vai fazer isso. Agora, os seus filhos nunca viram você lendo nada, não tem gosto pela leitura. Pelo contrário, o que os filhos têm visto os pais fazendo? Celular, computador. Mexendo no celular. Justamente, celular e computador. Então, nós estamos aí criando uma geração que nós estamos colocando muita culpa, às vezes, nos meninos, falando, esses meninos de hoje. Eu falei, mas eu não vejo nenhum menino trabalhando para comprar um celular de R$2.000, R$3.000. Falei, onde que seu filho arrumou o dinheiro para comprar? R$2.000, R$3.000 tá sendo generoso. 7.000, R$10.000 aí no iPhone. Exatamente. Tá vendo? Então, eu falei assim, onde que seu filho arrumou esse dinheiro? Foi você que comprou, né? Então, tá vendo? Seu filho não vai conseguir aquela tecnologia se você não der para ele. Então, ou seja, quem foi responsável? A nova versão, aí que é o novo. Justamente. Já não serve mais aquele. Justamente. Eu tinha assustado uma vez com um menino, né, que eu atendi ele pequenininho, ele deveria ter uns 6 anos. Ele falou que com 6 anos ele já teve 5 celulares diferentes. Acho que nem eu tive 5 celulares até hoje. 6 anos ele teve 5 celulares diferentes.
E aí a gente começou a falar pra ele sobre isso, né? Fazer uma psicoeducação. Aí ele ficou impressionado. Falou assim, isso acontece, é verdade? É isso mesmo, tá vendo? Então tem que moderar. E aí a mãe dele falou assim, mas como é que agora tira o celular dele, Misael? Eu falei, falando com ele, conversando. Olha, eu não sabia que isso trazia dano. E mostrar mesmo, tá vendo? Eu não tô fazendo terrorismo com a criança. Eu estou tratando ela, né, conforme ela precisa ser tratada. Então eu vou explicar, eu não vou só chegar e falar pra ela que eu vou tirar. Acabou aí, pronto, chega. É, psicoeducação, tá vendo? Então vamos lá, vamos explicar, vamos mostrar casos, vamos falar pra ela o que acontece, né, caso continue daquela maneira. Mesma coisa, eu tive vários pais que perguntaram pra mim, mas meu filho tá no WhatsApp e agora, né, eu vi as diretrizes lá do WhatsApp, depois que você falou, só pode a partir dos 13 anos, né, no WhatsApp era 16, agora não sei se abaixou pra 13, mas era 16, o Instagram 13 e o Facebook 13 anos. E agora como é que eu faço? Eu falei, explica pra ele, fala com ele vai ouvir. Tá vendo? Você não tá tirando por capricho. Eu não quero mais que você tenha. Não, Não, é cuidado. isso. Olha, filho, eu não li, eu não sabia, eu não entendi que isso poderia ser um perigo, agora eu entendi. Então, a partir de hoje, a gente vai fazer assim, esse assado, né? Então, olha, eu vou colocar tudo na minha conta, eu vou deixar de vez em quando você ver, mas você não pode ter mais isso aqui. É, isso porque às vezes faltam dos pais. Os pais não sabem como falar com os filhos, comunicar os filhos, que agora, né, é um cuidado com os Sim. filhos. Porque E às vezes não querem, né? Não, exatamente. Não, tem que me obedecer, pronto, Tira acabou. daí, menino. Deixou o menino a vida toda lá, agora quer tirar assim. E às vezes, com esse cuidado, essa forma de falar, o filho até toma, né? Opa, ele percebe que é um. Justamente, ele vai se revoltar, vai ficar Claro, vai ter uma triste. reação. É. Poxa, Com certeza. mas depois ele vai ficar mais fácil de refletir. Melhor do que você Sim. ir lá Mas e essa coisa de participar a criança é muito interessante. Assim, eu nunca gostei quando minha mãe fazia isso. Tem que fazer porque tem que fazer. eu que mando. Eu achava isso absurdo, eu ficava irritado pra caramba. E eu, aí, que negócio, né? Eu falava, não, com meus filhos não vai ser assim. Com meu filho não vai ser assim. Vou te falar, tem horas que realmente tá mandando, vai, faz o que eu tô mandando. Mas assim, eu procuro, minha esposa ela pode falar isso, eu procuro sempre explicar pro meu filho as coisas. Entendeu? Uhum. Sempre explicar. Isso faz ele perguntar pra caramba também. É. Mas, assim, às vezes cansa, mas assim, eu faço. Aí, eu lembro que uma vez ele perguntou, ele era mais novo, ele falou, pai, que alien é aquele ali? Nos desenhos. Aí ficava aquele alien. Eu falei, então, filho, tem um negócio chamado classificação. Que quando o moço cria o desenho, ele cria para criança de uma idade. Se a criança se tiver escrito 10 anos ali, é porque aquele desenho é para criança que tem 10 anos para cima. Aí eu expliquei para ele, cara, aquilo ali ficou. Aí ele foi crescendo ele mesmo. Quando ele estava assim, pai, esse desenho é de 10 anos, posso ver? É. Cara, às vezes nem estava aberto. Eu, mãe, esse desenho aqui é de 12. Aí, opa, calma aí. Aí eu, não, esse aí não vê não, filho. Aí às vezes ele queria ver, ficava meio chateado, mas ele já entendia. Entendeu? Tem uma noção do porquê, um Sim. limite. Não é uma não ideia. pode porque não pode. Ou então simplesmente não, é do diabo. Isso é do mesmo, diabo. né? Tudo é do diabo, entendeu? Isso Então, mesmo. Dar uma explicação, ajudar a criança a criar uma trilha, um porquê. Com certeza, quando você dá um porquê, a mente alivia também Isso. essa questão do estresse, né? Já foi feito várias reportagens, não, vários testes, inclusive com reengenharia social. E aí a ideia era só fazer o quê? Chegava para a pessoa e falava assim, olha, numa fila para tirar xerox, olha só pra você ver. Para tirar xerox da universidade. Aí pedia pro pesquisador chegar e falar assim, olha, eu posso passar na sua frente porque eu estou atrasado? Aí a pessoa olhava assim, pode. Quando ele chegava, primeiro ele chegou sem fazer nada, né? Ele chegou e falou assim, eu posso passar na sua frente? A maioria das pessoas falava, não, tô na fila também. Mas quando ele chegava e falava assim, por quê? Eu posso passar na frente porque eu tô atrasado? A maioria começou a deixar. Aí o pessoal falou assim, nossa, mas só porque ele acrescentou, porque... Ah, mas é porque ele colocou uma lógica, tá atrasado. Mas depois ele começou a falar assim, olha, eu posso passar na sua frente porque eu preciso passar na sua frente? As pessoas deixaram mais ele passar na frente. caramba. Porque a ideia do porquê, né, tem várias pessoas que usam essa questão de ser uma palavra hipnótica, mas na verdade é porque o porquê acalma o seu cérebro precisa de porquê. O Tem seu uma cérebro precisa de porquê. justificativa, né? O seu cérebro precisa de porquê. E se não tiver porquê, ele cria um porquê. Tá vendo? E na maioria das vezes, É verdade, na ausência né? dos porquês, os porquês são sempre Rapaz. catastróficos. Sim. Entendeu? Então, é por isso que quando eu gosto muito dessa ideia de psicoeducação, por isso que quando meus clientes estão lá ansiosos, eu explico para ele o que tá acontecendo, por que aquilo acontece, eu vejo assim, ó, a tranquilidade começando a tomar conta do coração. Por quê? Porque agora o seu cérebro entendeu. Então ele segue um fluxo agora, ele começa agora a fluir melhor. Entendeu? Então isso acalma. Então
Vice-versa pra criança. E o. Assim, isso pode criar algo negativo quando a criança não tem o porquê. Ah, com E isso certeza. gerar aquela coisa, já que não pode, É. então vou fazer. Gerar essa Desafios. instigar de, não tem porquê, então não vou fazer. Vou entendeu? arrumar um porquê. A oposição, né? Tá vendo? Mas aí o que ele pensou? Tá vendo? É só porque você não quer. Então é um porquê positivo, né? Ou seja, eu não entendi porquê, então eu penso no É pior. como se se eu falar por que eu não quero, você estivesse ensinando para a criança a se opor. É como se fosse assim, ó, não é um motivo pensando no bem, pensando na saúde, pensando no crescimento. Aí ela acaba fazendo a mesma coisa com a Entendeu? gente. Justamente. Vai Entendeu? tomar banho? Não, não quero. Tá vendo? Não é o uso, porque às vezes também, assim, aleatório, né? Mas com certeza, quando você dá e cria um sentido, ajuda a criança, mas aí criando um porquê mesmo, né? Sim, Olha, tem um sim. porquê, é por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Então, quando você ajuda a criança a perceber que tem uma lógica, que não é por capricho, não é porque você está querendo só exercer força sobre ela com certeza vai ficar frustrada, mas ela vai aceitar. Entendeu? A chance dela aceitar é muito maior. Agora, quando o adulto chega só falando assim, é porque sim, acabou. Pronto, aí você só tá querendo. Desafiou. É como se fosse assim, olha, não é nem uma questão de desafio, é como se fosse assim, eu quero causar uma dor em você. Eu estou querendo causar dor. Eu não estou querendo proteger. Eu não estou querendo cuidar, não estou querendo zelar. Eu só estou querendo causar dor. É porque eu quero, acabou. Entendeu? Então isso é muito preocupante. A gente precisa rever, né? Como a gente tem falado aí também. Sim. Precisa tratar a criança Isso como com pessoa, respeito. cuidado, né? Saber que ela tem escolhas, né? Tem vontade. Exatamente, você não gostaria que ninguém chegasse e pegasse uma coisa sua, dá isso aqui. Isso aqui. Tira da tua Tô mão, a gente fulano, não faz olha, isso com adulto. agora aqui e tal, não pode por causa disso, por causa daquilo. Aí você... Sim. Isso acontece Dá bastante muito. respeito. Pela televisão, né? Às vezes a criança tá vendo controle. desenho. Tá. Então, assim, eu tenho esse cuidado. Eu, filho, eu vou colocar no jornal agora. Papai, você já viu muito. Já deu já. Vamos fazer outra coisa, brincar. Deixa o desenhar, último aí. entendeu? Pra Você tá na terminar. metade, ó, termina esse. Entendeu? Então você você dá aquela sensação de, poxa, tá me respeitando, né? Agora eu sei que isso não é uma rotina de forma geral, né? Aí cheguei lá, peguei, comprei televisão. Não, televisão tua, tu comprou? Trabalha. Quem é que né? paga a conta Pô, aqui? sai guarda. Então, assim, sempre tem essa coisa, né? Principalmente do homem, né? Principalmente do Sim, homem sim. que fica o dia inteiro no trabalho, chega cansado, e não quer muito chateação. Então, assim, é uma tarefa muito, muito difícil. Criar filhos é uma tarefa difícil e que toda essa parte tecnológica a pessoa pode usar como muleta, né? Para ajudar. E, na verdade, a gente está ouvindo agora que só faz mal, né? Só faz Então, mal. mas isso são crenças disfuncionais também, né? Exemplo, muitos pais acreditam que se eu tratar meu filho com respeito, ele não vai me respeitar. Ele vai achar que eu sou fraco. Vou perder a autoridade. Vou perder a autoridade. Não, se tratar meu filho. Não, não preciso ficar explicando muito, não. Porque se explicar, entendeu? Ele não sabe explicar muito porquê, não explicar. Mas no fundo, o que ele está criando? Uma crença disfuncional, que é o quê? Eu acho que o meu filho vai perder o respeito por mim. É aquela coisa do lei mais A autoridade é eu falar uma vez só e o menino obedecer e não interessa por quê. Não seria. Aí ele seria autoritário. Justamente, aí ele tá usando ainda de selva, autoritarismo. né? Porque a autoridade ele não precisa nem impor, ele pode chegar lá, filho, olha só, é o que você fez, é autoridade. O filho reconheceu, meu pai, eu já vi pra caramba, agora vou ver esse finalzinho aqui, ele tá exercendo a autoridade. Mas aí que tá, também não é permitir que faça tudo. Claro. Se ele chega pra mim, não, pai, quero ver. Não, você não vai ver. E aí você a usa de. Não, você não vai ver. Eu já te expliquei, agora chega. Então, assim, Ele vai ficar frustrado, mas ele vai entender. Vai entender. Isso aí. Tá vendo? Mas pode entender pro outro lado também, né? Começar a ser pai permissivo, mãe permissiva, Exatamente. deixar o filho fazer o que a quer. permissividade também é uma agressividade, porque é uma negligência. Ô mãe, eu posso pular dessa janela? Ai, meu filho, então pula, né? Não, lógico que não. Não, vai pular nada não, vai fazer isso não, que isso e tal. Tem que colocar limite. Os filhos pedem por limite, mas tá vendo? É um limite que mira no cuidado. Sim. Não é um limite porque eu quero exercer força sobre o meu filho. Mas justamente eu quero conversar com ele, eu quero orientá-lo, eu quero levá-lo à compreensão que eu estou cuidando dele, é o cuidado. Eu acho que é isso que muitos pais às vezes não passam para os filhos, que eles estão querendo cuidar. E a autoridade depende do quê? De amor, respeito e temor. Né? Então ninguém é autoridade sobre alguém sem amor.
Então, uma pessoa é autoridade quando ela tem um amor do filho, ela tem um respeito do filho e tem um temor. Temor não é medo, temor é isso, é o amor junto com o respeito. Eu tenho um temor pelo meu pai, pela minha mãe. Não é porque ele é maior ou mais forte, é porque eu aprendi a amar e eu aprendi a respeitar. Sim, Tá vendo? Então, quando ele fala, eu obedeço. Eu tenho a obediência. sim. Né? Então, você vê que essa construção da autoridade não tem a ver com força, tem a ver com amor. Até porque o autoritarismo, né, e a força, ela tem prazo de validade, né? É isso aí. Porque a criança não vai ser criança para É sempre. isso aí. Isso E o aí. pai não vai ser aquele. A É, pessoa não vai forte, ter vai ter- filho vai para ter sempre. dentro do É. filho. Exatamente. Justamente. Você falou tudo aí, né? Agora você está querendo agir na violência quando seu filho É, crescer. guarda. Então ele pode querer agir da mesma maneira, com Sim. violência, né? E aí, ou seja, é triste isso, né? A gente está falando aí desses assuntos aí que envolvem a criança, né? Você falou em algum momento aí do pensamento acelerado. Eu já assisti alguns vídeos do Augusto Cury, acho que você, com certeza você conhece. Ele fala dos efeitos do pensamento acelerado, né? Chega a falar que um dos efeitos é a depressão. Poderia falar um pouquinho disso? Até porque, conversando contigo, você falou dos efeitos da depressão no homem é diferente do que na mulher. Né? E a criança também, que entra nesse processo de depressão, e ele até fala também que o número de pessoas depressivas, cada vez a tendência é aumentar, justamente por causa dessa conexão com a internet, com a tecnologia, né, a ociosidade da pessoa, enfim, da criança, né, no caso da criança, esses efeitos, né, e até porque as pessoas vão se identificar com isso também. Sim. Então, se você for ver mesmo, a depressão vai ser o quê? É uma diminuição do fluxo sanguíneo hormonal no lobo pré-frontal. Então, além de uma baixa, né, em toda a questão orgânica, de vitamina, enfim. E aí começam as mudanças de comportamento. Excesso de sono, falta de sono, a maioria é insônia, né, ganho de peso ou perda de peso, a maioria ganha peso, começa a comer demais, né, outros às vezes perdem peso, né, diante da ausência agora de ânimo. A anedonia, né, a falta de prazer naquilo que antigamente costumava dar prazer. Agora um humor mais deprimido, triste durante semanas a fio, pelo menos 3 semanas. Então, você começa a ver, esse é o quadro depressivo. Então, o que, que você começa a ver? As mulheres têm mais, na verdade, estatisticamente, né? As mulheres têm mais tendência aos transtornos de humor, como a depressão. E eu acredito muito por causa dos ciclos hormonais, Sim. gravidez, menstruação, menopausa. Então isso vai causando uma alteração hormonal, fluxo hormonal aí, né? O homem, aí a mulher tende mais ao que? A melancolia, né? Ao choro, ao desânimo, à tristeza. Os homens, você vai ver que a depressão nos homens, você tem uma depressão mais irritadiça. Uma depressão agora onde o homem está sempre irritado, ele está sempre estressado, ele está sempre estupim curto. Né? Inclusive, se eu não me engano, agora o DSM, que é o Manual Estatístico de Diagnóstico de Transtornos Mentais, retirou o transtorno disruptivo de humor da depressão e colocou no transtornos disruptivos, né? De irrupção, assim, de uma impulsividade, né? Mas até então ele era tido como um transtorno depressivo, e eu acredito que ele ainda seja. Né? Porque o estresse crônico, inclusive, hoje vai ser o que mais vai levar pessoas ao quadro depressivo. Então, os homens estressados aí, trabalho, trânsito, problemas financeiros, problema em casa, discussão, família, um tanto de coisa. E aí o homem começa a fazer o quê? Apresentar, ao invés da melancolia, a irritação, a irritabilidade, o estresse. E isso começa a ser um sinal também para o homem, tá vendo? O homem começou a jogar coisa, querer quebrar coisa dentro de casa, Até agredir a mulher. dar soco na parede. Às vezes demora um pouco, pode acontecer, sim, mas demora claro. um pouco. Mas a maioria das vezes quer Esses sinais, quer né? jogar coisas, né? Quer chutar coisas, isso é um quadro depressivo. A pessoa está no quadro depressivo. Então ela começa a ter ali uma apresentação, mas até então ela não fica tocada a buscar ajuda. Às vezes só quando eles têm uma crise de ansiedade, às vezes um pânico junto com a depressão, aí sim, aí fica com medo, eu vou lá buscar ajuda e a medicação. Aí, na maioria das vezes é o quê? Eu acho que eu tô tendo um infarto. Estou tendo um infarto, aí vai pro médico, faz o exame, revira. Não, você não tem nada, é ansiedade. Aí a pessoa começa a ficar preocupada. Né? Mas ele já estava mostrando um quadro já de estresse, né, constante, que vai gerar ansiedade e depressão. Entendeu? E nas crianças você vai ver a mesma coisa. Crianças agora começam a ter
prejuízo de sono, começam a ter mudanças alimentares, comportamentais, às vezes crise de choro, irritabilidade excessiva. Os adolescentes também, né? O Násio fala muito sobre a depressão hostil na adolescência, né? Já viu aquele adolescente que ele é rebelde? Parece um rebelde sem Sempre causa, burlado, né? né? É, Qualquer coisa. mas você vê que o Tudo menino tá. Justamente, mas você vê que o menino começa a ficar agressivo mesmo. Sabe? Bate num colega, agride um professor, entendeu? Baixa a tolerância à frustração, não aceita brincadeira, quer andar sempre, né, de cara Engraçado. fechado. Fala Puta, isso. cachorro. Justamente, porque é isso Minha pode depressivo esposa também. estava citando um aluno dela que ela disse, eu não entendo ele, cara, ele quer bater em todo mundo, sem motivo, as pessoas estão de boa lá, ele vai e bate no colega. É Pode ser um sintoma, quadro pode depressivo, ser. justamente. E aí você vai ter que buscar causas, né? Porque aí o transtorno depressivo ele não tem uma causa só. Ele tem desde fatores orgânicos e comportamentais, como eu estou colocando comportamental aqui como exemplo, a pessoa dormir sempre muito tarde. Isso vai causar em alguma hora um estresse, ansiedade e transtorno depressivo. Entendeu? Baixa de vitamina B causa transtorno depressivo. Baixa de vitamina D causa transtorno depressivo. Tá vendo? Problemas na tireoide causa transtorno depressivo. Pessoas que retirou a vesícula e não fez suplementação causa transtorno depressivo. Entendeu? Pessoas que têm problemas renais causam transtorno depressivo, tem mais tendência a transtorno depressivo. Pessoas que têm diabetes têm mais tendência a transtorno depressivo. Entendeu? Então, ou seja, você tem então quadros orgânicos que podem fazer isso, você tem quadros ambientais, exemplo, depressão sazonal. Tem pessoas que agora, por causa do frio, começam a ficar Dias mais depressivas. escuros, E tem gente que é ao chuvoso. contrário. Fica Dias mais- de muito calor, começa a ficar depressivo. Né? Que é essa depressão sazonal, que tem a ver com o ambiente. E aí você tem a depressão reativa, que é o quê? Abuso sexual, violência verbal, bullying, né? Ver os pais brigando o dia constantemente. Né? Tem um artigo americano que fala sobre isso. Quais são os fatores, né, infantis que na vida adulta vão gerar um transtorno depressivo maior? Que é o transtorno depressivo onde as pessoas chegam a cometer suicídio. A primeira coisa que mais gera problemas na infância, ver os pais brigando o dia inteiro. Caramba. Ver os pais brigando constantemente é o maior fator de desordem na vida adulta para a depressão. Eu já ouvi falar que até para o bebê quando tá na barriga da mãe também, mesmo. já percebe, Mesmo, né? aumento de cortisol. Isso. A mãe vai produzir mais cortisol, E, isso consequentemente, vai entrar na vai- corrente sanguínea e A criança, a o criança bebê. vai ter absorção do cortisol. Efeito negativo que isso traz para a criança, né? Justamente. Então, tá vendo? Nós temos aí vários fatores, dentre eles aí os relacionais. Então, o que eu falei, os transtornos reativos, né? Então, a perda de algum parente, o divórcio dos pais, bullying, né? Então, questões de violência verbal. Você é feio, você é ridículo, você é idiota, menino, não sei o quê. Ah, ninguém vai gostar de você, não. Olha só que loucura que alguns pais falam, né? E, infelizmente, isso é muito comum. tira uma nota Tem ruim. muitos Pô, pais tá desequilibrados. Tem muitos pais e mães desequilibrados Sem porque noção, né? eles ouviram isso. É. Eles ouviram isso. E para eles. Entendeu? E não trataram e estão repetindo agora. Entendeu? Complicado, complicado. Você falou também uma questão muito, muito legal que eu tinha. Você falou a questão a diferença, né, do quadro de depressão do homem para a mulher, e falou da questão da testosterona no homem, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Antes de entrar nesse assunto, só para não perder o fio da meada, Sim. tudo que você está falando são coisas que sempre existiu, né? Mas parece que a tolerância está menor agora. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Você falou de bullying. Cara, olha para mim. A criança branca desse jeito, albino, nos anos 80. Imagina, nos anos 80. Cara, os nomes mais coisas que você possa imaginar. Pô, ainda por cima era nerd e tal. Então, pô. Então, assim, eu sofri muito bullying. Só que dentro de casa, não tinha pai. Completamente família disfuncional. Entendeu? Minha mãe trabalhava o dia inteiro. Eu não tinha figura de pai em casa, não tinha pai, não tinha paterno e tal. Meus irmãos mais velhos, que eu sou filho temporão, então assim, a diferença de idade do meu irmão para mim é de 8 anos, das minhas irmãs 15, 16. Então assim, não tinha irmão para brincar com ela. Então era uma criança solitária, mas assim, ainda assim, cara, eu não sei como, Deus, que eu consegui me blindar de todas essas coisas. E literalmente isso não me afetava. Eu entrava isso não me afetava. E eu sei que assim como eu, muitos
muitos daquela época, dos anos 80, até mais velho do que isso, tinham, parece que uma blindagem, sei lá, não dá para explicar, natural. E parece que hoje isso está muito quebradiço. Qualquer coisinha já Sensível. a pessoa já desmorona, entendeu? A criança, adolescente já desmorona, principalmente os adolescentes, né? Desmoronam. Teve alguma mudança que acentuou isso nessas últimas décadas? Eu acredito que às vezes a gente tem um problema que pode ser bem paradoxal, né? Ter mais palavras para descrever as coisas parece que você está criando coisas que antes não existiam, né? Mas na verdade, é o que você falou. Olha, tem coisas que sempre existiram, sim. Mas, tá vendo? Não é que elas não causavam danos. Às vezes a gente não dava ênfase pro dano. Isso. Mas os danos estavam lá. É, Tá vendo? Às vezes problema de autoestima, problemas então de insegurança, problemas de perfeccionismo, compensação, tendência As ao... paradinhas dessa daí. As paradinhas dessa daí eu tive, entendeu? Justamente, tá entendendo? Às vezes não teve o efeito que... aí pode ser, mais uma vez, um paradoxo, né? Agora eu consegui falar sobre alguma coisa, ao invés de aliviar, pode me fazer ficar girando em torno do negócio. Nossa, olha só, estão falando Classificar bullying essa comigo, e isso Não, e você tal. falou do bullying antigamente, pô, as crianças. Nossa. Hoje qualquer coisa é bullying. Antigamente, As apelido. crianças podem ser muito cruéis, cara. Você falou, você ia falar de mim. Meu apelido quando eu era criança era Chuchu. Chuchu? Chuchu por quê? Por quê? Porque eu chorava à toa. Ah, Aí botava Chuchu, pô! Pegava perto, tacava, aí o apelido pegava. ai, que E era pegava. assim, meu pai falava, não chora, se tá chorando aí que o apelido pega, né? E de fato era, né? Acontecia isso. Aí que os colegas começavam a zoar e pegavam um montão de outras pessoas também, né? Muita gente da nossa época tem essa história. O bullying antigamente acontecia assim, né? Nossa. E hoje essa questão é muito Até os assim. professores fazem bullying. Até os professores, né? Hoje parece que estão muito sensíveis, né? Como Então, tem falado. aí que você vai ter uma relação, um exemplo, você vai ver, né? Olha, é uma relação de bullying quando você faz uma brincadeira com um colega e o outro vai lá e revida? Às vezes não. Entendeu? Pode ser uma brincadeira de mau gosto, você pode estar ali pejorizando alguma característica, né? A orelha, nariz, esse tipo de coisa. Mas se o outro tem o poder de falar, ai, mas e você que é cabeçudo, e você que é gordo, e você que tem não sei o que lá, Olha, não, isso não é considerado um bullying. Um bullying é quando um grupo de pessoas se juntam para poder pegar uma pessoa para Cristo. E aí você vai ver, as meninas formam um grupo, e aí, inclusive, o bullying é diferente das meninas e dos meninos, né? O bullying das meninas, uma olha pra outra e dá risadinha. É que isso que dá raiva, tu não sabe o que Mas, é. vendo? E aquela menina não tem como revidar. Porque não tem nada explícito. E já o menino, os meninos, costuma acontecer o quê? Pegam um menino e eles começam agora a dar tapa, dar soco, dar chute, começam Verdade. entendeu? A falar palavras de baixo calão, a ofender, entendeu? Mas aí não é um menino fazendo isso para outro menino, não são dois colegas que um xinga o outro, esse menino só tem que ficar calado. Essa menina só tem que Não ficar tem calada. defesa. Não tem defesa. Aí você vai ver que isso é uma questão de bullying, né? Que aí todo mundo sofreu isso? Não necessariamente. Tá vendo? Às vezes você era xingado lá, mas você xingava também. Sim. Entendeu? Chamava você de chuchu, Aí tá vendo? Você tinha- pegava a sempre pedra Atacava e jogava. Pedra, pau. Não, tá vendo? Eu não gostava, mas eu conseguia revidar. O problema é quando eu não consigo revidar. Eu não consigo revidar porque agora são cinco meninos que estão fazendo isso. Né? Faz um corredor e começa a bater no menino, o menino já fica ansioso, só dele pensar em chegar na escola, ele sente que ele não pode fazer nada, que ele tem que se submeter, a menina sente que ela não pode fazer nada, que ela tem que se submeter, ela tem um sentimento de impotência. Aí isso é o bullying, tá vendo? Isso é o bullying. Diferente. Porque aí se um xinga o outro, ou um zoou o outro, Um a um, outro zoou cara. também, Zero a zero, Daqui a pouco acabou, foi. justamente, aí pode até pegar uma coisa que dói em você, mas pelo menos eu também peguei um negócio que dói no outro, né? Não, você falou então que eu sou não sei o quê, mas eu também sei o que dói em você e pronto, aí revida. Aí nós estamos no equilíbrio. Agora, esse desequilíbrio extremo, isso é o que vai caracterizar o bullying. Você falou de pegar uma coisa que dói no outro. Eu lembro que quando um queria apelar e xingava a mãe. Não xingava mais. Opa! Agora, Mas tá vendo? se tu cuspir aí, tu vai ver só. Aí passa dali. Se tu passar dali, tu vai ver só. Era assim. Mas tá vendo? Mas aí você vê que isso é equilibrado, tá vendo? Os dois conseguem se ofender. Agora no bullying mesmo, não. Ó, um ofende o outro na frente de todo mundo. E se aquele outro tentar revidar, aí ele tá oprimido. Só piora e os outros vão pra cima dele e ele não tem como revidar.
né? E aí você vai ver casos chegando como o massacre de Columbine, né? Os meninos agora estão tão reprimidos, tão ofendidos com todo mundo fazendo aquilo, eles não revidando sua causa, claro. Eles chegam lá e atiram em todo mundo, mata todo mundo, né? Então você vai ver que é um outro tipo, né, de violência. Mas eu acho que é o que eu falei também, né? Às vezes tem muitas palavras para descrever, podem não ajudar as pessoas a sair daquela questão. Beleza, eu sei que eu tenho alguma coisa, mas como que eu trato isso agora? Entendeu? Então, às vezes não é só falar. Aquela famosa história, né? Você tá com uma dorzinha aqui assim, aí você procura na internet câncer. É. Tá doendo meu dedinho mindinho, o que é câncer? Tá morrendo, né? Procura o médico agora. Pois é. Então tem essa coisa de você, se fosse de repente uns anos atrás, um pouco passa. Mas tem essa necessidade de investigar e de caçar. Entendeu? Sim. Isso é bem interessante, bem interessante. Mas só termina em catástrofe dentro, tá vendo? Eu só consigo ficar remoendo o negócio catastroficamente. Eu falo assim, olha, não adianta eu falar pra coisa, eu tenho que saber agora, entender o que aquilo significa e como enfrentar. Né? Então não adianta só você falar pra menina, não liga não. Às vezes a gente vai ter que ir na escola, vai ter que fazer, né, alguma psicoeducação sobre o bullying, os danos que isso causa, como isso é um mal, como isso é uma violência, né, como você olhar para a coleguinha, mostrar a diferença de bullying entre meninos e meninas, mostrar quais são os danos, né, o índice de depressão e também de suicídio, isso causa, Decorrência. né, justamente, né, pessoas começam agora a tentar suicídio porque agora começam a ter essa experiência constante ali de impotência e dor, rejeição, baixa autoestima e tal, e vai crescendo. Né? Então, isso é algo que precisa de uma intervenção. Né? Não é só falar para o filho, vai lá e faz alguma coisa. Né? Ou não liga. Não liga não. Isso passa. Isso passa. Mas você acredita que essa geração, você veio falando com aqueles dados, né, que como é que tá emburrecendo, né? Emburrecendo. Mas você acredita que essa geração também está mais frágil psicologicamente? Então, se você for lá em 1900, quando Freud lança, né, a interpretação dos sonhos, um pouco antes já, você já tinha um negócio chamado neurastenia. Procura neurastenia, muito interessante. Ele mostrava um cansaço mental devido ao excesso de barulho da vida moderna. Então, pessoas que estavam trabalhando demais. 1900. 1800 e pouquinho para virada lá de 1900. Neurastenia. Pessoas que aí eram descritas justamente como isso que você falou. Parece que elas são mais frágeis. Parece que se colocar um pouco de pressão a mais nelas, elas... Viram diamante. Não vai virar diamante. Parcela, né? Justamente. Então, você vai ver que já tinha algumas apresentações disso. Eu, tentando, né, escrever o livro Fábrica de Depressivos, eu falei muito sobre isso. O tipo de trabalho mudou o nosso tipo de sofrimento também. E aí, parece que não, mas uma coisa que pode parecer ridícula, mas a luz elétrica. Tá vendo? Nós estamos aqui já e tal, tá de noite. Então, quando a gente tem essa experiência agora de ficar à noite acordado durante muito tempo, nós mudamos vários funcionamentos cerebrais e diminuímos também algumas vitaminas. Você vai ver, se você não dorme bem, você não produziu melatonina. Melatonina é um hormônio que induz ao sono. Você vai prejudicar a formação de vitamina B, que é o quê? É essencial para a estrutura cognitiva. Então, sem vitamina B, você não consegue pensar direito, você não consegue tomar decisões, você fica indeciso, você tem problemas de memória. Já viu pessoas começam a falar uma coisa do nada, nossa, agora esqueci o que eu ia falar, perdi o que eu estava falando mesmo, pronto. Então, isso é um problema de baixa de vitamina B que pode ter a ver com a perda de sono. E por que a gente está tendo menos sono? Luz elétrica. Tá vendo? A luz agora... Foi programado para anoitecer do Escureceu. Isso aí, escureceu. Então, no máximo, 7 horas, 8 horas... Se a gente não tivesse estímulos visuais, auditivos... Nosso corpo já... Eu lembro que eu perguntava pra minha mãe, minha mãe tem 82 anos. Aí, quando eu era criança, eu falava, mãe, tinha televisão quando você tinha minha idade? Não. O que você fazia? Dormia. Fácil assim, né? Simples assim. Então, parece que não, mas quando ali a gente está falando então do século XVIII, tá vendo? A gente está falando da era da industrialização. Sim, então começou a industrialização, a luz elétrica, e aí o ser humano começa a trabalhar à noite. Começa a trabalhar durante a noite. Você pode ver todas as pessoas que trabalham à noite vão ter mais tendência a transtornos de humor.
as pessoas, verdade. médicos, enfermeiros, cuidadores, porteiros, segurança, pessoal policial, eles trabalham à noite, eles começam a ter transtornos seríssimos de estresse, de ansiedade e depois transtornos depressivos quando eles chegam no ápice do seu estresse. Entendeu? Isso é muito sério. E aí eles vão adoecer mais também. Vão ter mais inflamações, porque vai ter baixa de imunidade. Entendeu? Não dorme. Então, eles vão ter uma série de transtornos. E pessoas que trabalham à noite vão ter os piores resultados nas questões emocionais. Assim, essa questão da pandemia, ela mudou muito a rotina, né? Mudou Sim. muito a rotina familiar. Eu parto isso pela minha rotina familiar. Os meus filhos, principalmente meu filho mais velho, ele sempre dormiu cedo. Sempre dormiu cedo, acordava relativamente cedo, e estudava ali de tarde. Quando entrou na pandemia, sem escola, a coisa ficou muito sem. Eu trabalhando muito em casa. Eu sempre trabalhei em casa, mas por causa da pandemia tenho que trabalhar mais. Acaba perdendo a noção da hora. Quando vai ter o tempo com meus filhos já era tarde, então a coisa foi se estendendo. Meu filho mais novo é autista, já tinha distúrbio de sono, então o mais velho começou a não conseguir dormir cedo por causa do mais novo. Então foi juntando. Hoje eu consigo com muito custo que meus 2 filhos durmam 11 horas da noite. Entendeu? Com muito custo. Sim. Isso porque eles, claro, acordam tarde, estudam de tarde, mas acordam mais tarde. Mas assim, eu no outro dia estava falando com a minha esposa, falei, cara, como é que a gente vai fazer para voltar ao normal? Pois é. Já mudou tudo, Porque né? parece que criou uma rotina. Isso aí. No outro dia, meu filho chegou assim, poxa, pai, são 10 horas ainda. Eu falei, cara, que ainda, cara? Tem ainda. Você acha que tá dormindo, É, já, mas tem ainda. Por quê? Porque ele tomou como rotina. E olha que, tipo assim, 2020 pra cá. Sim. 2 aninhos. Entendeu? E aí, o que a gente vai seguir? Os conceitos básicos, né? Então, diminuir a questão então de ruídos, né? Baixar Desligar a luz, televisão, Baixando todo tirar a o televisão ritmo. 2 horas antes, entendeu? Não dar muito açúcar, nada de industrializados, né? Processados, evitar esse tipo de alimentação e começar a diminuir mesmo, né? Então vai fazer uma atividade agora mais de colorir, uma coisa mais tranquila. Desacelerar. É, Ainda daí, graças a treinando, Deus, umas ele 2 horas se amarra. antes, entendeu? Então você vai tirando os estímulos 2 horas antes, você vai ver que naturalmente ele vai ficar com sono. Entendeu? Já vai apagando, não deixa todas as luzes ligadas, deixa uma parte ligada, outra parte mais apagada. Entendeu? Pronto, aí vai formando ali o silêncio. Vai ter que reeducar, né? Como foi falado. Vai desacelerando. Reeducar ele num costume para ele voltar àquele padrão. Esse período de pandemia, todo mundo em casa, foi, pega pra capar, né? Pega pra capar mesmo. E assim, com a questão do meu filho mais novo, ele tem 5 anos hoje, ele tá no espectro. Então assim, hoje ele tá dormindo bem. Mas ele, poxa, até os 3 nada, até os 4 anos de idade, 2, 3 horas da manhã, a gente assim, lá, e ele ligadaço, entendeu? E assim, hoje, graças a Deus, a gente está começando, então assim, eu sei que a minha rotina é um pouco atípica, não é uma rotina típica de uma família brasileira, que o cara que trabalha cedo e tal, os filhos, não. Mas eu conversando com os colegas, eu vejo que a rotina de todo mundo foi mexida Foi, por com conta da certeza. pandemia. Agora trabalhando em casa, todo mundo tinha um sonho de trabalhar menos. Pelo contrário, eles se viram trabalhando muito mais. Verdade. Na verdade, então, ou Sim. seja, e porque agora esse modelo toyotista, né? A Toyota que agora tem demanda, Sim. né? Mas você não tem horário. Então agora todo horário é horário de hora de trabalho. Então, ou seja, O horário comercial agora é 24 horas não por dia. justamente. Então agora você parou no sinal, você está respondendo um negócio do trabalho. Sim. Final de semana o cara mandou, você já está respondendo para você não esquecer. Isso Você é mandando verdade. Eu e-mail. recebi a Então mensagem todo do cliente lugar virou. domingo o cliente mandou uma mensagem. Eu falei, não, meu Deus. O pessoal perdeu a noção, né? Eu falei, gente, que isso? Não, e às vezes a pessoa manda, não, é para lembrar. É. É para lembrar. Não, amanhã você me responde, mas é para lembrar. Mas você viu, você já está. Sua mente já conectou com o trabalho. Aí não tem como você desconectar, porque agora esse é o problema, tá vendo? O trabalho está conectado a toda a sua vida. Então você fica agora 24 horas trabalhando. Sendo que quando tinha um escritório, saiu do escritório, acabou o trabalho. Entendeu? Agora não, o trabalho está na nossa vida como um todo. E isso tem sido muito estressante, né? Ainda mais a gente que trabalha com internet, a vida se torna uma extensão do trabalho. Opa, tem que postar um negócio aqui, opa, tem que... Então assim, realmente é algo que você chega uma hora, você está sufocado.
é onde eu preciso ir pra Teresópolis. Exato. Aí eu vou pra Teresópolis. Passarinha vai olhar aí, mas- os Aí tem passarinhos. Teresópolis. Só uma observação aqui, você falou do seu filho, né, com autismo. Sim. Mas você vai ver que uma das grandes pesquisas aí sobre a questão do autismo tem os problemas da microbiota intestinal intrauterina Sim. e as questões hoje relacionadas à alimentação. A seletividade Uma- alimentar a- dele é muito severa. E como a alimentação realmente faz diferença nessa questão do comportamento, agitação, né, evitar ao máximo, inclusive o glúten e tal. Tem várias matérias mostrando os tipos de alimentação, né, que vão provocar ali uma mudança no humor. Não, Porque- isso eu posso testificar mesmo, que a gente passou isso em casa, assim. O Theo, meu filho mais novo, ele não tem uma restrição quanto a glúten, coisa do tipo. Só que, por exemplo, pão ele praticamente não come. Esses biscoitos come pouco. Então, assim, o que a gente começou a fazer? A gente começou a optar por algumas coisas de alimentação dele, porque eu falo que o Theo é igual índio, ele come quando tá com fome. Uhum. Ele não tem, ele tem não tem hora, né? café da manhã, almoço, que você vai, pega o prato, não, é que tá com fome, índio, subiu lá na aula e pegou uma fruta, é isso aí. E o Theo é assim. Então a gente hoje tem uma preocupação de ter uma alimentação balanceada. Bater ali os carboidratos, bater a proteína, a gordura, tudo direitinho, as vitaminas dele, os micronutrientes. Só que a gente viu uma diferença muito forte na concentração dele, quando também melhorou a alimentação. Isso aí. Entendeu? E a gente começou a tratar assim, produtos naturais. Aqui é um biscoito, vai comer um biscoitinho de arroz. E Isso graças aí. a Deus ele gosta. Entendeu? Legal, Quer um legal, docinho? bom. Doce sem açúcar. Isso Uma aí. fruta, uma uva. Então, assim, vou dizer que ele não come bala? Lógico que come. Criança. Mas se eu for comparar como era antes, mudou Sim, muito. só dá isso, né? Sim, exatamente. Só dá esse Porque tipo de ele coisa. só queria isso. Isso aí. Entendeu? Ele só queria isso. Até que a gente falou, gente, tem que parar com isso. Aí no início foi o que você falou, no início é bem difícil. Tem um protesto muito grande. Sim, sim. Não quer experimentar outras coisas. Só que de pouquinho em pouquinho foi. E a gente foi vendo isso afetando diretamente a concentração dele. Isso aí. Ele comportamento. aprendendo habilidades, começando a aprender. Ele ainda não é verbal, mas assim a gente começa a perceber que ele tá se dando um jeito de se comunicar bem melhor do que antes, olhando mais fixamente no olho, interagindo muito melhor. E como a alimentação ela foi fundamental nisso. E olha que a gente não é rígido, voltando a falar, a gente não é rígido na alimentação dele. A gente libera os docinhos e tudo mais. É meio bilhão de neurônios, né? 500 milhões de neurônios só no seu intestino. Então, 90% da serotonina produzida no corpo está no intestino. 50% da dopamina produzida no corpo está no intestino. Serotonina é regulador de humor. Dopamina é o que traz prazer. Né? Então, ou seja, nós temos que cuidar melhor do intestino, com certeza. E quantos clientes meus que melhoraram a questão de alimentação, probióticos, né? Melhorando aí, né, a microbiota intestinal. E melhoraram a Eu tive alimentação. que fazer o uso de probiótico. Porque eu comecei a ficar simplesmente depois de velho. Eu pensei, pô, depois de velho, o cara não consigo mais tomar leite, não consigo comer mais nada derivado do leite, com feijão começou a me fazer mal. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Mas aí olha só que coisa interessante também, fazendo um paralelo. A pandemia, ela trouxe todas essas questões psicológicas e junto disso tudo, o que trouxe? Não vou fazer propaganda não, mas iFood. Verdade. Cara, lá na minha rua, todo dia, sério, 5, 6, 7 motoboys levando comida pra galera. Então por quê? Porque tem aquela questão de, cara, trabalhei pra caramba, não, fazer comida hoje não, pede um negocinho aí. Então a gente passou, junto com toda essa questão psicológica, mais estresse, trabalhando em casa, todo mundo junto, ainda aliou ou juntou a má alimentação. Mas por quê? O cérebro te recompensa por gordura, sal, açúcar. Entendeu? Então, cara, tô cansado de trabalho. Isso aí. Por que você pensa na comida, o hambúrguer? É isso que tem. Só, o que tem no hambúrguer, no fast food? Gordura, sal, açúcar. Então, o seu cérebro está falando assim, nós gastamos muita energia ficando focado aqui, muito concentrado. Eu quero uma recompensa, isso aí. E aí, qual é a recompensa? Carboidrato no nível máximo. Aí detona a flora intestinal, que acaba detonando a serotonina e fica esse ciclo, né? É o ciclo. Esse ciclo aí. Nossa. Isso mesmo. Caramba, que coisa horrível. E as crianças estão nessa leva, né? As crianças levam aí, né? As crianças querem comer também coisas mais O calóricas. que você gosta mais de comer? É macarrão, hambúrguer, batata frita. Mas por quê? É o milkshake lá da vida, né? Mas por quê? Tá vendo? Elas estão gastando mais energia também.
Elas estão gastando mais energia cerebral. Mental, É o cérebro, é o grande problema. O nosso trabalho virou quase assim, eu posso dizer por mim, 100% mental. Trabalho com o corpo, trabalho sentado, às vezes 12, 13 horas, 14 horas sentado. Entendeu? Então, é isso. Agora o nosso estilo de vida mudou para o estilo 100% mental. Era 100% braçal Sim. e agora virou 100% mental. E isso, inclusive, assim, né? Acho que essa ideia é interessante. Você vai ver, antigamente não tinha isso, as pessoas, tanto de pessoas com depressão. Eu falei, é verdade. Por quê? Porque as pessoas movimentavam o seu corpo, eliminavam Isso. toxinas através da atividade física, liberavam mais hormônios, então, de satisfação, né? Endorfina. Conseguiam agora fazer com que todo o seu consumo de energia fosse consumido de maneira boa pelo seu organismo. Por isso que dava para almoçar de manhã, entendeu? Com banha de porco. 5 horas da manhã, bater um prato de comida. Verdade. Por quê? Vai usar toda aquela energia. Entendeu? Agora bate o prato de comida pra ver. A energia Vai sair do lugar, vai ficar filho. presa, Vai não criar tá estoque, ligado. Não, e é verdade, sim. Eu lembro com 17 anos, meu primeiro emprego, eu andava, onde eu morava, assim, era bem contramão do ponto de ônibus. Então eu andava mais ou menos aí 1 quilômetro para pegar o ônibus, todo dia. Olha só. Acordava 5 da manhã e sem reclamar, ia de Isso boa. aí. Só nascendo ali, aquela coisa toda. Exercício matinal. Eu fico pensando hoje, cara, acho que se fosse hoje eu pediria um Uber. Só pra chegar no ponto Pra chegar no ponto de ônibus, né? Peço Uber pra chegar no ponto de Deixa eu dormir ônibus. mais uns 20 minutos eu peço Uber. Mas que é uma realidade, É né? verdade, é verdade. Você fala meu filho, ele estuda relativamente perto de casa, entendeu? É um perto que não é perto, entendeu? Mas dá para entrar de boa. Aí teve uma situação, uma vez, que eu fui buscar ele, eu fui a pé buscar ele, tava no foco, né? Tava no foco, eu vou andando, eu fui buscar ele, cheguei lá, peguei ele. Tu foi, cara? Cadê o carro? O carro tá em casa, cara, vamos andando dele. Ele arregalou assim, andando. É muito Eu falei, eu bom. vou morrer andando. Eu falei, vamos andando. Aí ele começou a reclamando, metade do caminho. Eu falei, cara. Aí eu comecei a falar algumas coisas pra ele. Cara, andar é bom e tal. Fui explicando algumas coisas pra ele assim. Aí fui desfocando, ele foi, mas eu fiquei assim, impressionado. O como é um grande absurdo pra essa geração mais nova andar um pouco. Mas tá vendo, o cérebro vai dificultar isso, porque é igual a isso. Parece que não, parece que é clichê, né? Porque eu trabalho com a questão do cérebro, né? É psicólogo, mas é verdade. O seu cérebro começa a sabotar o negócio. Olha, andar não, que isso, que andar o quê? Vamos andar não, vamos economizar energia. Porque o cérebro preza pela economia de energia, ele zela pelo menor esforço. Então, se ele puder influenciar você a não andar, com certeza ele vai fazer. E assim, o que você está falando, caramba, faz todo sentido. Eu só fico pensando assim nas aplicações do que você está falando, porque realmente essa questão que você falou ali da dopamina, né, que vai subindo e cada vez a coisa Mudando o ficando ponto. mais sem graça. Isso aí. Aí trazendo para isso que a gente está falando, tá? Antigamente o pessoal andava, hoje não anda mais. Mas antes do hoje não anda mais, teve o pegar um ônibus. Só que hoje nem um ônibus você fica. Tem que ir até o ponto, esperar o ônibus, pegar lotado, não vou de Uber. Pega na minha casa, deixa na porta onde que eu vou ficar, não ando nada. Então, assim. Menor esforço possível. Meu Deus. E aí, o problema disso é que agora a gente vive, né, uma boa parte só sentado na nossa vida, né? E isso chega. Eu estava vendo uma pesquisa mostrando que a cada 10 anos, mais ou menos, você se movimentando pouco, você trabalhando a maior parte do seu dia sentado, você chega a perder 5 quilos de músculo. Sim, essa sarcopenia, né? 5 quilos de músculo. Então, olha só pra você ver. Que isso, muita coisa. Já pensou você perder 5 quilos de músculo? O que vai acontecer? Aumento da pressão arterial, problemas cardiovasculares, maior tendência a ter infarto do miocárdio. Isso numa população jovem também. População jovem também. Ué, não anda, não faz nada. Já viu aquele Carro filme? automático, vidro Não tem elétrico. aquela animação. Olha, né? Olha. Olha, esse aí, todo mundo anda com uma pranchinha voadora. Toda vez que eu vejo aquele segurança do shopping, eu lembro desse filme. Os caras do shopping assim. Aquele. Com a pranchinha voadora deles lá. Caramba. Nem anda, mano. Não, realmente, assim,
como tem uma. É aquela coisa da bola de neve, né? Como uma coisa vai influenciando na Vai outra, levando a vai outra. julgando, vai Tá julgando. ligado, né? A tecnologia influencia no nosso corpo, né? Justamente, não mudou. Diretamente. Mudou a nossa vida, Mudou a o nossa nosso saúde. cérebro, mudou a forma que a gente lida com o outro. Tá vendo? E aí, a gente começou falando lá no começo. Não é que as pessoas não estão querendo saber mais da outra, é como se eu não tivesse mais paciência mesmo. Tá vendo? Você vai ver países super desenvolvidos, as pessoas estão tão focadas nela. Eu tenho um filósofo, eu nunca sei se ele é coreano, japonês, eu sei que ele é oriental, que é o Byung-Chul Han. E ele escreve, eu posso estar falando o nome dele totalmente errado também, tá vendo, gente? Isso aqui pode acontecer. Mas o nome do livro dele não está errado, é Sociedade do Cansaço. Esse cara, para mim, acerta em cheio. Ele fala que nós estávamos na era bacteriana, e a era bacteriana era formada pelo sujeito imunológico. O sujeito imunológico, ele tinha toda a sua ideia formada dentro desse conceito de fora, dentro, o inimigo, e agora a pessoa que protege, ser afetado por alguma coisa externa. Aí ele fala da Guerra Fria, que era baseada na mesma coisa, tem as barreiras, né, tem os muros, tem as resistências, até você alcançar, né, e destruir o seu alvo. Então, tudo estava baseado nessa ideia, então, da era bacteriana, do sujeito imunológico. Aí ele fala assim, nós não estamos mais agora na era do homem imunológico, nós estamos agora na era do homem neuronal. Olha só pra você ver. Eu falo assim, agora nós não temos um problema de fora para dentro. Nós somos o problema. Caramba. Nós estamos nos queimando cada vez mais, nós estamos nos exigindo cada vez mais, nós estamos querendo desenvolturas cada vez melhores, e aí ele fala assim, ó, isso foi tudo pro mundo do trabalho, agora eu tenho que ser mais eficiente, eu tenho que ser mais hábil, eu tenho que produzir mais, eu tô produzindo pouco, eu tô aquém do que eu deveria estar. Com a gente mesmo. Isso mesmo, é o ensimesmamento. Você fica ensimesmado. E aí ele fala assim, e agora você começa a queimar. E aí ele fala, a síndrome de burnout, ele fala assim, olha, é o ser humano queimando de dentro para fora. É o ser humano queimando tudo. Ele fala hiperatividade. Ele fala assim, o hiper é o hiper de cada vez mais, da novidade, entendeu? Eu não consigo parar uma coisa só, tem muita coisa acontecendo e eu não posso ir dormir. Eu já vi gente falando essa loucura. Cara, eu não gosto de dormir porque, nossa, Perdendo tempo. eu tô perdendo tempo. Eu falei, caramba, que isso, que loucura. Não, você tá perdendo tempo não, você precisa dormir. Faz Pra parte. Né? ganhar tempo de vida. Síntese proteica, tudo é. Se você for ver, né, uma questão bem voltada para o nosso ambiente também, um ambiente cristão, Deus descansa. Até Deus descansou, né? Deus descansa não porque, tá vendo, ele precisa descansar. O descanso é uma demonstração de segurança, de confiança. De equilíbrio, né? De quem sabe quem é, tá vendo? Que se eu sei quem eu sou, se eu tenho certeza em quem estou, eu descanso. Não, e é sensacional, isso tá no início de tudo. Primeiro dia, segundo dia, sexto dia, no sétimo, descansou. Isso aí. Não poderia ter passado, pulado? Justamente. Acabou no sexto dia, não falava mais nada, mas não. Já tá logo Faz no questão início. No de início mostrar. ele já mostra, ó, descanso faz parte. Descanso. Verdade. Então, assim, a gente falou muita coisa aqui, só que eu queria finalizar aqui o nosso tempo com que você desse como especialista, como cristão, que você desse uma palavra de ânimo, né? Porque às vezes as pessoas escutam isso tudo, às vezes já tá tendo um quadro, Poxa, já vida. e fala, tem jeito pra isso mim mesmo, não. pra mim acabou. Pra Eu mim estou tem jeito não. 99% das coisas faladas. Titanic, deixa o barco afundar, entendeu? Vou começar a continuar tocando aqui. Mas que você pudesse trazer uma palavra assim de ânimo e de esperança para esse pessoal que está, ou pais que está meio ali sem saber o que fazer com os filhos, ou as pessoas que estão num estado de depressão, ou iniciando, ou no meio. Alguma palavra que pudesse dar algum conforto, algum norte para essas pessoas. Assim, eu acho que o primeiro passo, igual quando eu dou muita palestra para líderes, né? Eu falo assim, olha, não esqueça que você é um ser humano. Lembre-se, né? Parece que a gente tem que lembrar hoje as pessoas do mais óbvio, né? Você é um ser humano. O que significa isso? Eu sou uma pessoa que sente, que sofre, que chora, que ri. Eu tenho fraqueza, eu tenho limites, eu posso falar não. Né? Então eu sou um ser humano. A primeira coisa que eu tenho que aceitar. E quando eu aceito que eu sou um ser humano, eu tenho uma história, eu tenho meus traumas, eu preciso cuidar de mim. Né? Então eu preciso cuidar do meu eu preciso dar um tempo de descanso para mim, eu não preciso estar pronto sempre, eu não preciso dar conta sempre, eu posso pedir ajuda.
Quem não se sente humano, quem não reconhece suas dores, não pede ajuda. E é o que muitos pais fazem. Ah, não, eu tenho vergonha. O que as pessoas vão falar? Também vão falar que eu sou incapaz, que eu não posso, que eu não consigo, que eu tô fazendo tudo errado. E aí acaba ficando preso dentro de si mesmo, não resolvendo o problema crescendo. E quando vai ver, chega um problema realmente. Então, ó, lembre que você é ser humano. Lembre-se que você precisa cuidar de você. Peça ajuda. É isso. Peça ajuda, tá vendo? Não vai ter problema nenhum você pedir ajuda. Eu acho tão interessante, né? Jesus poderia ter feito tudo sozinho, cara. Não precisava de ninguém. Ele é o Deus conosco, ele é o Deus É. soberano. E ele pede ajuda Pede de ajuda. 12. Então, eu quero 12 pessoas me ajudando, fora os outros tantos ali que Sim. tinham ao seu redor, né? Eu falo A ali rede mais de de apoio, 150, né? Outros que foram saindo ali também pregando. Então, ou seja, Jesus pede ajuda, ele tem companheiros, ele tem pessoas próximas, ele tem amigos. Então, uma coisa que acontece muito também, você vai ver em sociedades onde o egoísmo vai tomando conta, as pessoas não têm mais amizade. Elas não têm mais amigos. Pra que amigo? Eu falei, não, pra que não? O amigo não tem que ter um porquê. O amigo é uma expressão de pessoas que estão saudáveis, que têm amor. Né? Você vai ver, pra que Deus criou o mundo? Muitas pessoas não tem isso. É pra adoração. Eu falei, não, Deus não é mesquinho desse jeito. É porque o amor, ele sempre quer criar. O amor, ele quer trazer mais. Então, tá vendo? Aceite que você é humano, cuide de você, peça ajuda, tenha amizades. Né, tira um tempo pra você fazer uma coisa que você gosta. Né? Sai com sua família, tira um tempo pra sua família. Ganhar dinheiro é muito bom, mas tá vendo? O dinheiro não vai comprar momentos que se passaram. Então aproveite o momento presente. A frase do Viktor Frankl, né? Olha, se o tempo está bom, aproveite ele. Se o momento está difícil, tente transformá-lo. Se não há como transformá-lo, transforme-se a si mesmo. Né? Então, viva a vida como ela propõe pra você, tá vendo? Nada exagerado, não trabalha demais, também não deixe de trabalhar, Equilíbrio, não. né? Saúde está no Né? equilíbrio. Justamente, então, eu acredito que, partindo desse primeiro ponto, que nós somos seres humanos, nós vamos conseguir muita coisa, porque agora, tá vendo? Eu não tenho expectativa sobre mim. Eu não tenho expectativas irreais sobre mim. Eu sei que tem momentos que eu tô muito bem, mas tem momentos que às vezes eu não tô bem. E eu posso pedir ajuda. Então, peça ajuda. Procure ajuda, né? Peça aí ajuda profissionais. Aceite medicação. Né? No meio cristão, há uma dificuldade tão grande, às vezes, de medicação, resistência com a medicação. Eu falei, cara, você às vezes é viciado em café, né? Não, mas tá falando uma medicação que vai ajudar você, às vezes por um tempo você vai precisar tomar, mas depois você vai parar. Então, ou seja, aceite a sua humanidade. Ali a Luft fala uma frase também muito boa, que ela fala assim, Jesus foi 100% Deus porque foi 100% homem. Quase uma heresia, assim, né? Mas uma palavra que mostra o quê? Olha, ele era humano. E quando nós nos propomos a ser 100% humano, como ele nos criou para ser, nós revelamos a glória dele. Deus. O que ele nos criou para Verdade. ser. Verdade. Não tá vendo? Aceite ser humano, né? Peça ajuda, cuide de você. E eu tenho certeza que as coisas vão caminhar, né? A vida tem as aflições, mas eu peguei uma cliente minha que ela, nossa, sofreu situações horríveis. Eu falei, cara, como é que você conseguiu continuar? Ela falou assim, Abisael, a alegria passa, não passa? Então a tristeza passa também. E eu tinha certeza que tudo aquilo ia passar. Eu acreditei nisso. Então, né? Legal. Toda Poxa, dor é por enquanto. legal, legal. É bom você falar, eu sei que tu vai colocar aqui as redes sociais, mas você falar também pra galera te Sim. ouvir as tuas redes sociais. aí, Bacana, te segue encontra lá. também. Isso, no Instagram, Misael com Z. Misael JL Silva. Joia. Tá aí, JL então, Silva. galera. Procura lá no Instagram, vai ser bacana. Gente, todos os contatos do Misael vão estar aqui embaixo, vão estar no link da descrição, também vão estar no comentário fixado. E vale a pena, vocês viram que vale a pena. Vale a pena seguir, vale a pena ouvir o que ele tem para dizer, que é extremamente enriquecedor, assim, esclarecedor e colocar em prática algumas coisas, né? Como ele disse, um passo depois do outro, nós somos humanos. E eu não tenho muito, nem mais o que falar. Só me despedir de vocês. Foi um prazer ter vocês aqui. Esse papo que a gente teve, com certeza, muita coisa em comum, eu posso dizer por mim. E tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, gente. Mais. Até o próximo. Tchau, tchau.